Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você que está na Bradesco Esportes FM 91.1. Estamos começando mais um Cidade do Esporte nesse sabadão, dia 9 de abril. Programa que te deixará muito bem informado, com muito conteúdo e entrevistas interessantes aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Você está comigo, Juan Rodrigues, e ao meu lado está Gabriel Esquerdo, e vamos até às 2 horas da tarde com muito conteúdo para você. Gabriel, tudo bem por aí? Tudo bom, Juan? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando Cidade no Esporte aqui com a gente nesse sabadão de sol aqui na cidade maravilhosa no Rio de Janeiro. Mais de 30 graus nesse momento. A galera tá na praia, tá ouvindo a gente, vai ficar muito bem informado sobre tudo de todos os esportes que eles querem saber nesse início de final de semana, Juan. Com certeza, porque você está no Cidade do Esporte. Chegou a hora de destacarmos o seu clube de coração. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E vamos destacar a equipe do Flamengo. No Flamengo, que tem Mancoejo de volta ao time em jogo decisivo com o Boa Vista. Um tropeço pode resultar em eliminação no campeonato estadual. E no Fluminense, sub-20 da equipe tricolor perdeu para o Botafogo no primeiro jogo da final da Taça Guanabara por 2-1 e terá que ganhar em Caio Martins para ser campeão da competição. No Botafogo, o técnico Ricardo Gomes dá indícios que vai abandonar os 3 volantes para a próxima partida. Na última atividade, o técnico colocou em campo Jefferson no gol, Luiz Ricardo, Joel Carli, Emerson Silva e Diogo Barbosa, Rodrigo Lindoso, Otávio Fernandes, GG e Salgueiro e Ribamar na frente. Vasco da Gama enfrenta hoje, às 6h30 da noite, Madureira, visando a classificação para as semifinais do Carioca. Uma vitória simples do Cruz Maltino garante a vaga. A única mudança na equipe deve ser a entrada de Henrique na lateral esquerda, no lugar do lesionado Júlio César. Esses os destaques aqui na Bradesco Esportes FM do seu clube de coração. Lembrando que temos bola rolando pelos campeonatos internacionais e temos o Real Madrid já aplicando 4-0 em cima do Eibar, né? Até estive brincando em off com o Gabriel Esquerdo, eu fui almoçar, tava 0-0, eu voltei meia hora depois, tava já 3-0 para a equipe do Real Madrid, praticamente um gol a cada 10 minutos, Gabriel. Exatamente, 4-0, o primeiro gol do Real Madrid foi aos 5, James Rodrigues de falta. Segundo aos 18, Lucas Vasquez. 1 minuto depois, aos 19, Cristiano Ronaldo. E no final do primeiro tempo, aos 39 da primeira etapa, Gessé completou o placar que, por enquanto, o Real Madrid vai batendo o Eibar por 4-0. A gente tem 4 minutos da segunda etapa no Santiago Bernabéu. É verdade, lembrando que tivemos o West Ham em campo contra o Arsenal, um jogão também mais cedo, placar 3-3, o West Ham deu um certo mole, já que saiu ganhando de 2-0 e conseguiu aí o empate, né? Foi 3-3 no placar. Exatamente, o Arsenal saiu ganhando, abriu 2-0 logo no início do jogo. E num espaço de tempo de 10 minutos, o Andy Carroll fez 3 gols. É verdade. E virou o jogo aos 44 e aos 47 do primeiro tempo. E logo no início do segundo tempo, Andy Carroll fez o terceiro. Mas o West Ham perdeu um pouco do ritmo, caiu um pouco a intensidade do futebol. Se retrancou muito também para segurar o 3-2 e acabou levando um gol aos 35 do segundo tempo. Empate ruim para as duas equipes. O West Ham brigava pela Champions e o Arsenal pelo título, e fica complicado agora para as duas equipes chegarem aos seus objetivos na Premier League. Esses os destaques iniciais aqui na Bradesco Esportes FM. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E temos também uma maneira da galera interagir conosco, temos as nossas redes sociais para a galera participar, falar de futebol internacional, falar das entrevistas, falar de Real Madrid,
falar do que quiser aqui na Bradesco Esportes FM, afinal temos o microfone aberto e a sua opinião com certeza será lida aqui na rádio do seu esporte, não é mesmo, Gabriel Esquerdo? Exatamente, Juan, é muito fácil para quem estiver ouvindo a gente e quiser participar do Cidade do Esporte conosco, basta entrar no nosso Facebook, no Bradesco Esportes FM Rio 91.1, no Instagram, @Bradesco FM Rio, no Twitter, que também é @Bradesco FM Rio, pelo telefone, que é o 22950046, ou então pelo WhatsApp, que é o 964338136, Galera que está ouvindo, é só entrar em contato com a gente, que a sua opinião vai pro ar aqui no Cidade do Esporte. Afinal, somos um programa democrático e ouvimos tudo aqui na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM. Você está ouvindo o Cidade do Esporte. Cidade do Esporte. E vamos de convidado internacional na Bradesco Esportes FM, um cara que foi levado por Juninho Paulista à equipe do Liverpool, que é a equipe do Liverpool não, Middlesbrough, que ao contrário da equipe profissional disputa a Premier League na categoria Sub-21. Trata-se de João Morelli, que é o nosso entrevistado, meio de campo de muita qualidade do futebol inglês e é brasileiro, vai conversar com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. João, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Como é que é para você essa questão, né? Atuar na Inglaterra tão novo, já tendo essa oportunidade. Obrigado vocês aí, eu que agradeço. Prazer estar falando com vocês. E é muito bom estar jogando aqui na Europa. É um sonho meu desde criança. Eu tenho esse sonho, acho que a maioria dos garotos tem. E é um lugar que te ensina várias coisas, não somente dentro de campo. E isso é muito bom para a personalidade da pessoa. E basicamente a Inglaterra aqui, falando da Inglaterra, a base aqui é muito forte, é alto nível mesmo. Aprendi muito e venho aprendendo a cada dia mais. E é incrível para mim estar aqui, é um sonho que está se realizando. E eu estou agarrando essa oportunidade e adquirindo esses ensinamentos para o meu futuro. Agora, João, você está no Middlesbrough, mas é interessante que o Middlesbrough está na Championship, no principal. Me fala como é que funciona a questão da base por aí, já que você está disputando a Premier League, é desconectado do profissional? Sim, não tem conexão com o profissional. Independente se o profissional está na primeira ou segunda divisão, o que vale no Sub-21 é a nossa atuação. A gente subiu ano passado e estamos jogando Premier League Divisão 1 esse ano. A gente jogava Divisão 2, que a gente foi campeão. E só depende da gente, então não tem conexão nenhuma com o profissional, estar ou não na Premier League. Estamos conversando na Bradesco Esportes FM com o garoto João Morelli, grande jogador que tem despontado na base do Middlesbrough, que foi a equipe que revelou o Juninho Paulista, né, ao futebol europeu. Agora, como é que foi pra você quando soube que o Juninho te levaria pra aí? Como é que você reagiu ao saber que teria essa oportunidade? Afinal, ele é ídolo do clube por aí. Quando eu fiquei sabendo que eu teria essa oportunidade de vir pra cá, ficar um período aqui, foi incrível pra mim. Era um sonho já, até porque a gente já conhecia bem o Middlesbrough por causa do Juninho. E passa várias coisas pela cabeça de querer fazer o que ele fez, essas coisas, então foi muito bom pra mim e já vim pra cá focado para agarrar essa oportunidade e foi o que aconteceu, graças a Deus. Agora, João, como foi que você chegou aí? O período de adaptação foi complicado? Como é que funcionou pra você? No começo as coisas são tudo um pouco difíceis em relação a tudo, mas eu me adaptei bem rápido aqui, a língua, a cultura, mesmo o futebol, que é um pouco diferente do Brasil. E a adaptação foi bem rápida mesmo e agora, depois de 1 ano e meio aqui, já estou completamente adaptado e me sinto em casa. Você notou a diferença do treinamento que você estava acostumado aqui no Brasil para o que você recebeu na Inglaterra? Aqui a intensidade do jogo, dos toques de bola e de marcação é muito diferente, é muito mais elevada do que no Brasil. E taticamente eles são muito bem treinados, muito bem educados.
Isso foi uma coisa que eu tive que bater nessa mesma tecla para ficar igual eles. Porque no Brasil a gente aprende isso, mas não é é um dever, mas aqui eles batem na mesma tecla toda semana, então eles são muito bem ensinados taticamente, principalmente. E o que, basicamente, futebol inglês, você tem que ser intenso e tem que ser bom taticamente. Então, se você tiver esses dois, aí habilidade ou outras coisas é algo a mais para você. Hoje, como titular do time, João Morelli da equipe do Middlesbrough Sub-21, você se sente bem com o jogo aí? Dá para mesclar a questão do jogo habilidoso do Brasil e o jogo tático da Inglaterra? Não, me sinto bem confortável jogando aqui. Já me adaptei totalmente ao futebol aqui. Já estou bem treinado taticamente e intensidade. Acredito que a habilidade que eu tenho me ajude a poder ter algo mais. Então, essa mescla é uma mescla muito boa, que com certeza me ajuda aqui e tenho certeza que vai me fazer destacar. Agora é interessante que os ingleses mantêm scouts, eles fazem um acompanhamento muito grande. Como é que funciona com os companheiros de clube aí? Eles te passam a questão do seu futebol, como é que está sendo, como é que eles estão achando, e com os atletas da equipe, como é que é a interação? Hoje já tô bem entrosado no grupo. No começo eles estranham um pouco por ser estrangeiro, mas sempre receberam bem, nunca tive problemas aqui, foi uma recepção bem amigável. E hoje já tenho grandes amigos e estou bem entrosado com o grupo. E sim, os técnicos sempre vêm falando comigo em relação ao meu futebol, em relação ao que precisa melhorar, o que eu venho fazendo, o que são pequenos detalhes que eles querem corrigir para deixar o jogador perfeito. E isso é frequente, é bem frequente, eles chamam principalmente depois de jogos, ver vídeos dos jogos, lances, e é muito bom isso porque você vê o que você precisa melhorar e o que o seu técnico quer que você melhore. E isso é um ponto que ajuda muito os jogadores aqui e deixam cada vez melhores. Sonho em ser ídolo, João Morelli, da equipe do Middlesbrough? Sim, com certeza sonho em ser um grande ídolo aqui do Middlesbrough. Inclusive a torcida, os fãs são sensacionais, é coisa de outro mundo. E acredito que esse time ainda pode fazer mais história do que já fez. Hoje está com um time excelente e com certeza acredito que vamos subir para a Premier League e não descarto minha chance de estar no profissional, estar jogando e com certeza aparecer e tentar fazer o que o Juninho fez, que é incrível como ele é aqui e quero com certeza ser um ídolo desse time. Amo esse clube, peguei um amor incrível por esse clube, então com certeza esse sonho é um dos meus que quero realizar. Agora, João Morelli, da equipe do Middlesbrough, seria o grande sonho de todo garoto hoje jogar numa Premier League, porque é a melhor liga no atual momento. E você já tá aí, como é que você se sente estando aí tão jovem? Eu me sinto feliz demais, como eu disse, sempre foi um sonho estar aqui e é incrível estar jogando contra os maiores clubes do mundo e como eu disse, eu tô vivendo esse sonho, tô aproveitando, tô muito feliz, tô de bem com a vida. Então, não poderia estar mais feliz nesse momento e acredito que a tendência é só melhorar. Agora, além da Premier League, vocês têm a participação na Champions Youth, né? Que é a Champions Sub-21. Quais as ambições nos campeonatos da equipe do Middlesbrough e como que foi essa competição? A Champions esse ano que eles jogaram foi Sub-19 e eu já tinha estourado a idade, não pude jogar, mas com certeza a gente pensa agora na próxima temporada. Essa temporada a gente não tem mais chance de classificar para a Champions Sub-21, mas próxima temporada com certeza vamos pensar em título e pensar em classificações para a Champions. Seria incrível jogar uma Champions League, mesmo Sub-21. Acho que
É uma das nossas maiores ambições aqui, jogar a Champions League. Estamos na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. João Morelli, do Middlesbrough, nosso entrevistado aqui na Bradesco Esportes FM, queria agradecer a sua participação aqui na rádio do seu esporte. Valeu aí pela entrevista, brigadão, e obrigado pelo apoio, e abraço para todos vocês aí. Tá aí o meio de campo do Borough, né? Do Middlesbrough, João Morelli conversando com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você conferiu no Cidade do Esporte essa bela entrevista de um jogador promissor levado pelo Juninho Paulista ao futebol inglês, onde chegou como teste e virou titular da equipe do Middlesbrough Sub-21, que disputa a Premier League, ao contrário do que acontece aí no campeonato principal, quando o Middlesbrough está na segunda divisão, tá bem, mas ainda está na segunda divisão. Esse é o João Morelli na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. E seguimos falando de futebol agora no nosso futebol nacional, mais precisamente do Campeonato Carioca. O nosso repórter James Azevedo bateu um papo com um atleta do Boa Vista, que enfrenta hoje o Flamengo, às 16h, em Volta Redonda. Douglas Pedroso chega agora na Bradesco Esportes FM, batendo esse papo com James Azevedo. A gente vai ouvir agora aqui no Cidade do Esporte. A Bradesco Esportes FM traz um bate-papo com o volante Douglas Pedroso, do Boa Vista, equipe que vem em 5º lugar na tabela da Taça Guanabara e tem 2 duelos importantes pela frente, contra o Flamengo neste sábado e contra o Botafogo no dia 17 em Bacaxá. Douglas tem 26 anos e iniciou a carreira no Paraíba do Sul do Rio de Janeiro. Depois chegou ao Boa Vista no ano de 2009 e, por empréstimo, ainda passou por outros times como Bom Sucesso, América de Natal e Duque de Caxias em 2013. Naquela oportunidade foi campeão da Taça Rio com o clube e ainda foi uma das revelações do Campeonato Carioca. Douglas, bem-vindo à Bradesco Esportes FM, é um prazer falar com você. E como foi a partida para o Bangu, na qual eles venceram por 2-1 no Moça Bonita? A partida foi um pouco complicada pra gente, que vinha de uma semana de 3 jogos seguidos, domingo, quarta e sábado. E se tratando de Bangu, né, é o pior cenário que tem aqui dentro do Rio de Janeiro para se jogar, principalmente depois de ter jogado 3 jogos seguidos assim. Então, o nosso tempo de descanso é muito pouco, entendeu? Mas fomos, o jogo foi bom, entendeu? O Bangu saiu na frente, a gente empatou. No segundo tempo tivemos uma infelicidade lá de um pênalti e brigamos até o final. Era uma partida muito importante pra gente, porque dávamos um passo muito grande da classificação para a próxima fase. Mas ainda não tem nada perdido. E vamos para esse jogo contra o Flamengo agora pro tudo ou nada, né? Porque provavelmente quem ganhar o jogo é quem vai seguir diante na competição. Pois é, e vocês poderiam ter entrado já no G4. E no sábado tem esse duelo com o Flamengo e depois ainda tem partida contra o Botafogo. Como você e o elenco estão encarando essas partidas que vêm a seguir no campeonato e como Boa Vista ainda pode surpreender na Taça Guanabara? São partidas extremamente decisivas. São confrontos diretos, entendeu? Nem Flamengo nem Botafogo estão classificados e acredito que vão chegar até a última rodada, dependendo de pontos. Então são jogos extremamente decisivos, onde quem vencer é quem realmente vai conseguir o objetivo principal agora, as semifinais do Campeonato Carioca. Então o elenco está super focado. A gente perdeu essa partida, mas já estamos olhando já para frente e pretendemos ir com tudo para essa próxima partida. Esse foi o Douglas Pedroso, volante do Boa Vista, conversando com a gente e destacando as particularidades do Campeonato Carioca, além das características da carreira dele, além de uma equipe em ascensão, Boa Vista, que entra em campo, vale lembrar, neste sábado, contra o Flamengo, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida tem transmissão da Bradesco Esportes FM Rio e você confere tudo aqui com a gente na 91.1 FM e pela narração do locutor Energia Edilson Silva, além do time campeão da Bradesco Esportes. James Azevedo para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Belíssima entrevista do James Azevedo, né? Um papo interessante com um atleta
de qualidade, realmente pode até reforçar alguns grandes, quem sabe um bom jogador, como disse o Getúlio Vargas no programa de ontem, no programa Bradesco Esporte Clube, é um atleta que é o box to box, né? Aquele de área a área, como se diz no futebol internacional. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, você está no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM 91.1 Cidade do Esporte. E seguimos com informações do futebol internacional e nacional também, porque se trata de seleção brasileira. Nicolas Freitas chega com os detalhes da seleção com relação a Neymar. O Barcelona bateu o martelo e não vai liberar Neymar para a disputa da Copa América Centenário nos Estados Unidos, que ocorre em junho. O clube catalão vai enviar nas próximas horas uma carta endereçada ao presidente da CBF, Coronel Nunes, que o craque só será cedido para os Jogos Olímpicos que acontecem em agosto aqui no Rio de Janeiro. A intenção do capitão de Dunga era ser convocado para as duas competições, porém, o clube quer evitar o desgaste físico do atacante, que não teria férias. Pelo regulamento da FIFA, o Barça seria obrigado a liberar o seu camisa 11 para a Copa América, mas não para as Olimpíadas. Porém, a CBF já havia manifestado o interesse de contar com Neymar nos Jogos Olímpicos, caso o clube não aceitasse cedê-lo também para a Copa América. Mas na última semana, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou que seria impossível liberar o ex-santista para os dois torneios neste ano. Há cerca de um mês, Dunga e o coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, estiveram na Espanha e reuniram-se com a comissão técnica do Barcelona. No encontro, a dupla teria pedido a convocação para os dois torneios, mas um dia depois, o treinador do time espanhol, Luis Enrique, afirmou que nada estava decidido ainda. Nesta sexta-feira, o jornal catalão Mundo Deportivo publicou que Neymar teria sugerido ao Barcelona para disputar a Copa América a partir das quartas de final, o que lhe daria os dias de férias exigido pelo clube. Agora, sem Neymar, a pressão sobre Dunga poderá ser ainda maior na Copa América Centenário, já que a sua presença nas Olimpíadas poderá estar relacionada com o desempenho da seleção no torneio continental. Em reunião na sede da CBF na última terça-feira, o técnico foi cobrado pela cúpula da entidade e ouviu que a competição nos Estados Unidos será fundamental para sua manutenção no cargo. Caso o capitão do Tetra não comande a seleção olímpica, uma das opções para a busca da inédita medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro seria Rogério Micali, atual técnico da seleção sub-20 e que comandou o time sub-23 nos amistosos preparatórios para os Jogos do Rio 2016. Esse é o Nicolas Freitas, né? Uma pena essa questão do Neymar, ele não poder ir para os dois torneios, mas é aquela questão, né? Você tem que se respeitar. Afinal, o Barcelona é quem paga o contrato dele, é quem banca o atleta e depois ele vai chegar cansado e o Barcelona acaba pagando o pato, né, Gabriel? Exatamente, o Barcelona tem que zelar pelos seus atletas, como você falou. O Barcelona que dá toda a estrutura para ele, que paga os salários, que tem que contar com ele, mas para a seleção brasileira é muito ruim, a gente sabe o prejuízo que pode ser para a equipe sem o Neymar. A gente viu no último jogo contra o Paraguai e também na Copa do Mundo e na última Copa América, que a gente não pôde contar com o Neymar. Ou seja, em todos os torneios. Dos últimos torneios a gente não pôde contar com o Neymar. Na Copa do Mundo ele se lesionou contra a Colômbia, na Copa América a expulsão dele foi suspenso e contra o Paraguai estava suspenso também. A gente viu que ele faz bastante falta e nas duas competições e no jogo contra o Paraguai o Brasil não se deu bem. Foi Copa do Mundo, a gente não precisa nem lembrar como é que o Brasil foi eliminado. Na Copa América perdemos também para o Paraguai e nessa última partida empate já no final do jogo. O Brasil saiu atrás perdendo de 2-0 sem o Neymar e foi bastante complicado para a seleção dessas competições e essa partida contra o Paraguai sem o principal jogador da equipe, a referência técnica e pelo que parece é o capitão do Dunga, é a referência de todo o elenco é o Neymar, além da parte técnica do grupo. Também tem como referência o Neymar, que é o capitão e o grande jogador da seleção. Isso com certeza, né? O Neymar que acaba deixando a seleção brasileira sempre quando a seleção mais precisa dele. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E aqui, através das redes sociais, né, temos a participação da galera curtindo as nossas postagens. Mandar um abraço para o Isaac Santos, a Fefa Locações, o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro, está ouvindo o nosso programa, assim como o Lucas Embroines, o Fute 10 FC, a Leliane Rodrigues também, uma galera curtindo aqui na rádio do seu esporte, o Cesarete, treinador também. Você está na Bradesco Esportes FM, vou dar um pulinho
no intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Bradesco Esportes. Está na hora de fazer uma surpresa para mamãe. É a promoção O Dia das Mães. Basta juntar 7 selos e apenas mais R$ 49,90 para levar para casa um lindo relógio Dumont. Sua mãe vai adorar. São diversos modelos com garantia e resistentes à água. E mais, o relógio ainda vem em uma linda embalagem. E tudo isso por um preço imperdível. Não perca esta super promoção do jornal O Dia. Corra até a banca mais próxima e participe. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Venha visitar o Rio Boat Show. Todas as novidades do mercado náutico, incluindo a nova Marina da Glória, lanchas, iates, motos aquáticas, acessórios e toda a gama de produtos náuticos. Traga a sua família e faça o test drive na embarcação dos seus sonhos. De 8 a 17 de abril na Marina da Glória. Ingressos em rioboatshow.com.br ou na bilheteria do evento. Você tem até 4 de maio pra resolver a situação, tirar o título novo ou transferir de seção. Atualize e tira o título agora. Não deixe pra última hora. Seu voto é sua voz nesse ano eleitoral. 4 de maio é o prazo final. Vá ao cartório eleitoral até 4 de maio ou acesse o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br e saiba mais. O Teatro Bradesco apresenta sua programação de abril. Em curta temporada, o musical Alice. Dia 8, Tributo ABBA, The History. Dia 15, o show Pedro Mariano e Orquestra. De 21 a 24, Portátil, um espetáculo de improvisação com Gregório do Vivier, João Vicente de Castro, Luiz Lobianco e Gustavo Miranda. Estreia em 27 de abril, o premiadíssimo espetáculo Slavas Snow Show. Confira a programação completa e informações sobre os shows no site teatrobradescorio.com.br. Eu sou estudante e doadora de sangue. Sou dona de casa e voluntária na campanha do agasalho. Eu sou mecânico e nas horas vagas, super-herói em um hospital para crianças com câncer. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários fazem isso por milhões de brasileiros. Se você tem mais de 18 anos, cadastre-se no seu cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br. A democracia e milhões de brasileiros agradecem. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Cidade do Esporte. E voltamos aqui na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte no ar, na rádio do seu Esporte 91.1, são 12h29. Você está aqui com muito conteúdo, bola rolando futebol internacional. Temos um Real Madrid batendo o Eibar por 4-0. Tem mais resultados por aí, Gabriel? Tem sim, Juan. O Real Madrid, como você falou, bate o Eibar por 4-0. O Bayern de Munique venceu o Stuttgart jogando fora de casa por 3-1. E aumentou a sua vantagem para o Borussia, que é o segundo colocado, era de 5 pontos agora. São 8 pontos de vantagem. O Borussia ainda joga na rodada amanhã e pode voltar para 5 pontos. No campeonato francês, PSG e Guingamp empatam em 0-0. No campeonato inglês, mais cedo, West Ham e Arsenal empataram em 3-3. O Swansea vai batendo o Chelsea por 1-0 nesse jogo. Alexandre Pato e Oscar como titulares da equipe da Inglaterra. Watford e Everton 1-1. Southampton vai batendo o Newcastle por 3-1. O Crystal Palace vence o Norwich por 1-0. E em casa, o Aston Villa, que vem numa fase muito ruim, vai perdendo por 1-0 para o Bournemouth. E com esse resultado, o Aston Villa vai sendo rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês, Juan. Acabou demorando até demais esse rebaixamento do Aston Villa, uma campanha pífia, para não dizer que não precisava nem ter entrado em campo. Lembrou até a época do Norwich na primeira divisão, o primeiro acesso do Norwich, quando demorou quase 12 rodadas para conseguir a vitória. O Aston Villa foi o contrário, ganhou na primeira rodada e depois não ganhou mais de ninguém praticamente nesse campeonato inglês. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte e temos uma galera aqui participando das nossas redes sociais. A Carolina Henriqueta Belmonte aqui curtindo o nosso noticiário e o Ederson Oliveira Júnior também. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Hora de destacar o seu clube de coração. Vamos falar de Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com você mesmo. Gabriel Esquerdo chegando com o noticiário do Vascão, né? Exatamente, João. Vasco da Gama comigo, Vasco da Gama, que hoje tem um jogo importante logo mais às 6h30 da noite
Vasco da Gama enfrenta a equipe do Madureira em São Januário, válido por essa penúltima rodada da Taça Guanabara, e o Vasco pode garantir já a classificação para as semifinais do campeonato. Basta que tenha uma vitória simples por qualquer placar. O Vasco garante matematicamente a classificação para as semifinais e com uma combinação de resultados pode inclusive garantir o primeiro ou segundo lugar, que dão vantagem para as semifinais. Lembrando que as duas primeiras equipes colocadas nessa fase vão se classificar e têm o direito de empatar nas semifinais para garantir a vaga na final, independente de quem enfrentar, sendo o segundo ou o primeiro. Vasco da Gama terá o direito de empatar, já que as semifinais vão ser em apenas um jogo, para conseguir garantir a sua vaga na final do Campeonato Carioca e buscar o bicampeonato, já que o Vasco da Gama venceu ano passado o Botafogo na final e conseguiu um título depois de bastante tempo sem conquistar. E para essa partida de hoje, o Vasco da Gama deve ter um problema. O lateral esquerdo Júlio César ficou de fora do treinamento durante toda a semana, não treinou a semana inteira, ficou apenas no Capres fazendo um reforço muscular e visando a preparação física, e ele não deve conseguir atuar nessa partida. Para o seu lugar deve entrar o lateral esquerdo Henrique, que é da base vascaína e jogou inclusive ano passado algumas partidas pela equipe de São Januário no Campeonato Brasileiro de 2015. E a diretoria do Vasco da Gama também pretende, mesmo que o Júlio César tivesse condições de jogar, mas não estivesse 100%, a diretoria ia preferir poupar o jogador, já que essa próxima semana o Vasco da Gama tem 2 compromissos e longe do Rio de Janeiro, estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Remo em Belém e depois viaja para Manaus, onde enfrenta o Fluminense na última rodada da Taça Guanabara, jogo esse que inclusive pode valer o título dessa competição, já que o Fluminense atualmente é o líder da Taça Guanabara com os mesmos 11 pontos do Vasco da Gama, mas o tricolor das Laranjeiras tem um saldo de gols melhor, e caso as duas equipes vençam nessa rodada, a final da Taça Guanabara vai, apesar de ser um campeonato de pontos corridos, teremos uma verdadeira final entre Vasco e Fluminense na próxima semana. E para o jogo de hoje, o Vasco deve ir a campo com a seguinte equipe: no gol, Martins Silva, Madison na direita, Luan e Rodrigo na zaga e Henrique na lateral esquerda, no lugar do lesionado Júlio César, como eu já falei, Marcelo Matos e Júlio dos Santos, que volta de suspensão pelo 3º cartão amarelo, como os 2 volantes, Nenê, Andrezinho e Jorge Henrique, que também cumpriu suspensão no empate contra o Volta Redonda e volta ao Vasco da Gama hoje à noite. E Thales na frente. Thales, que ganhou a vaga do Riascos, que vem de lesão, deve estar à disposição do treinador Jorginho para essa partida de logo mais. E o treinador Jorginho, inclusive, chega agora aqui no som da Bradesco Esportes FM para falar um pouco dessa partida de logo mais e também da situação da lesão do Júlio César, da utilização do Riascos. Ele falou, inclusive, que há possibilidade de entrar em campo com Riascos e Thales juntos no ataque vascaíno. A gente vai ouvir agora o comandante do Vasco da Gama. Jorginho, boa tarde. Boa tarde. Queria que você comentasse um pouco uma situação em relação ao ataque, se você considera possível utilizar Thales e Riascos juntos, não só nessa partida contra a Madureira, mas num futuro, se você já cogita realmente essa possibilidade, se tem algum planejamento para fazer isso, ou se no momento está fora dos planos. Não, eu já havia falado aqui numa oportunidade que a gente conversou aqui, numa entrevista, que sempre será possível isso. Já aconteceu isso em alguns jogos, e a gente sempre pensa, a gente nunca pode descartar uma possibilidade como essa. Às vezes a gente vai precisar num jogo de colocar a equipe extremamente ofensiva. Se tiver que entrar com os 2, se tiver que entrar com outro atacante, a gente entra também, sem problema nenhum. Desde que a gente esteja assim, bem organizado também na parte defensiva. Outra questão, ainda falando sobre o ataque, nos últimos 4 jogos o Vasco fez 1 gol em cada jogo, venceu 2 e empatou 2. E queria saber se você tem conversado com os jogadores sobre isso, sobre essa questão do poder ofensivo, até porque nesses 4 jogos, salvo engano, só contra o Flamengo o gol saiu no segundo tempo. Nos outros, os gols sempre foram no primeiro tempo. Se você tem conversado um pouco isso com os jogadores, essa questão de manter o rendimento entre os 2 tempos e também sobre a eficiência do ataque. Bem, eu acho que a gente jogou contra 3 grandes equipes. Jogamos contra o Botafogo, jogamos contra o Flamengo e jogamos contra o Volta Redonda, que é uma equipe considerada pequena, mas que tem muita qualidade. Então não foi qualquer jogo, né? Eu falei já isso, que as coisas iam estar estreitando mesmo. É uma fase em que ficaram aqueles que tiveram um destaque melhor, que são mais organizados, que têm mais capacidade. Às vezes você não está tão bem organizado, mas você tem uma qualidade individual grande,
né? Então, a gente sabe o quanto vai ser difícil. Eu não estou preocupado, sinceramente não estou preocupado, porque é bom que a gente está fazendo gol. Ano passado teve jogos que a gente passava sem fazer nenhum gol, e vários jogos. Quer dizer, eu acho que os jogadores têm demonstrado isso, nossos atacantes estão bem, estão fazendo gols, né? Ali, vamos dizer, os 3 que a gente cobra mais ali, que seria o Nenê, Riasco e Thales, os caras estão metendo gol, isso é fundamental. Jorginho, queria que você comentasse a situação, se o Júlio César vai ter condições de ir para essa partida ou não, e caso não tenha, talvez a opção seja de fato o Henrique, pelo menos você testou essa semana. Queria que você falasse um pouco desse jogador de 21 anos. Ano passado teve uma situação até delicada, depois de 90 dias, voltou, teve uma lesão durante a partida contra o América de Natal pela Copa do Brasil, 7 minutos apenas em campo. E esse ano teve uma chance. O que você está projetando desse menino também aqui da base? Bem, o Júlio, a gente sempre aguarda até o fim, qualquer situação dele. O Capos está fazendo um excelente trabalho, tentando a recuperação. O Henrique treinou no lugar dele, e se realmente se concretizar essa necessidade, o Henrique vai jogar. E confiança total no Henrique. O Henrique é um jogador que ele consegue ter um bom sentido de marcação, marca muito bem, apoia muito bem, é um jogador de muita qualidade técnica, né? Jovem, mas que tem demonstrado realmente, por isso que ele permaneceu no plantel. A gente acabou liberando o Cris, né? E ele ficou no plantel porque ele tem essa capacidade. Se caso o Júlio realmente não puder jogar, o Henrique vai ser o dono da posição. Jorginho, sobre o Riascos, você pretende usar ele como titular amanhã? E também sobre a questão do contrato dele, né? Está acabando dia 15 de maio, encerra o contrato. Você fez algum pedido para a diretoria para que esse contrato seja renovado? A tua ideia realmente é contar com ele no Campeonato Brasileiro? Bem, quanto a ele jogar ou não, a gente vai aguardar um pouquinho. A gente vai ficar sabendo com certeza, quer dizer, vocês vão ficar sabendo disso amanhã. A gente tem essa possibilidade de contar com ele. Está bem, está recuperado, isso é muito bom, muito importante para nós. Em relação ao contrato, é uma coisa que fica com a diretoria, né? Eles sabem do que o jogador hoje, a recuperação que esse jogador tem, o quanto ele está sendo efetivo e importante para a equipe, mas são situações que vão além do desempenho dele como atleta. Aí são questões contratuais, ele não pertence ao Vasco da Gama, isso aí o mais importante é que eu ouvi da boca dele numa entrevista e depois conversei com ele sobre isso. Ele falou, independente do que aconteça, eu vou dar o meu melhor em todos os momentos. E aí eu falei isso com ele, parabenizei pela entrevista que ele deu, e reafirmando isso e cobrando isso dele, independente do que acontecer. Se você ficar aqui, você tem que ir muito bem. Se você quiser sair daqui, também você tem que ir muito bem. Então não tem escolha, ele tem que ir muito bem, e ele vai. E sobre a importância, né, do jogo de amanhã contra o Madureira, uma vitória para justamente no clássico, né, daí no outro domingo realmente ser uma decisão. O mais importante é nós pensarmos agora, primeiro fazemos o nosso dever de casa, vamos estar jogando em casa, sabemos que a equipe do Madureira não vem tendo bons resultados, mas é uma boa equipe. Nós enfrentamos eles no primeiro turno e vimos o quanto foi difícil. Tiveram a mudança de treinador agora, de repente vem uma motivação a mais, mas é um jogo fundamental que a gente tem que encarar realmente como uma decisão. Depois a gente pensa no outro jogo. Ô Jorginho, você falou que enfrentou 3 adversários complicados, né, nessa última sequência, Flamengo, Botafogo, Volta Redonda, mas será que esse jogo não pode ser o mais complicado? Porque na teoria o Vasco é super favorito, porque pega um time que está mal na Taça Guanabara, como você falou, mudou de treinador, então merece até uma atenção redobrada essa partida? O jogo mais difícil é sempre o próximo, não tenha dúvida. À medida que você vai jogando, a importância aumenta. E esse jogo é fundamental, não tem... A gente costuma dizer, no caso, né, o Volta Redonda tem uma equipe muito bem organizada. Mas a gente estava vendo os jogos aqui da equipe do Madureira, é uma equipe que tem uma marcação, principalmente no campo dele, pressão total, eles não dão espaço para o homem da bola. Então a gente sabe o quanto vai ser difícil, não tem facilidade, mas só que a gente precisa fazer o resultado. Realmente precisamos de um resultado positivo nesse jogo, se a gente espera uma conquista da Taça Guanabara. Mas primeiro é esse jogo, depois a gente pensa mais à frente. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro uma dúvida em relação ao Éder, ele já
pode ser relacionado ainda? O Éder treinou essa semana muito bem, pode ser relacionado sim, um jogador que deu uma resposta boa, ficamos felizes porque teve uma semana sem dores, participando normalmente, foi muito bom os treinamentos dele. Agora, quanto Madureira, o Vasco, entre aspas, vai estrear o programa de sócio torcedor, né? Você que está no futebol há muito tempo, qual a importância de um programa de sócio torcedor, fidelizar o torcedor, trazer mais gente para o estádio? Toda a importância. O maior patrimônio que um clube pode ter é o seu torcedor, porque todos nós somos passageiros. Vocês que cobrem o clube, hoje vocês estão aqui, amanhã vocês estão no outro clube. Eu também estou aqui e amanhã eu posso estar no outro clube. Os torcedores permanecem, não adianta. Ele não muda, ele é fiel. E o quanto é importante assim chamar o torcedor para estar junto, para mudar a história do clube. Se nós quisermos realmente que o Vasco da Gama mude, a diretoria está fazendo um empenho muito grande em relação a esse novo projeto, né, de ser mais um gigante. Então a gente conta realmente com o torcedor. A gente viu o quanto o torcedor do Vasco é forte no Brasil todo. A gente vai ver essa força, por exemplo, jogando lá em Belém, vai ver essa força jogando em Manaus. Já relatei isso aqui, jogando contra o Vasco, quando eu estava no lado, né, do Flamengo. Lotou o estádio, foi meio-a-meio, um jogo amistoso em Manaus. Então, é muito importante realmente o torcedor do Vasco da Gama acreditar nesse projeto, investir no clube, facilita muito de repente os ingressos, facilita tudo para ele, a entrada, né, e até mesmo o estádio pode melhorar muito em relação à adesão de cada torcedor. Tá, então esse foi Jorginho, treinador da equipe do Vasco da Gama, falando um pouco desse jogo de logo mais que a equipe do Vasco da Gama enfrenta o Madureira às 6h30 da noite em São Januário. Uma vitória simples garante a vaga do Cruz Maltino nas semifinais do Campeonato Carioca, e a equipe vai tentar ainda a partir dessa semana a renovação do contrato de empréstimo do atacante Riascos, ele que tem empréstimo com o Vasco da Gama até dia 15 de maio, até o final do Carioca, e o Vasco quer renovar o contrato dele de empréstimo, mas o Cruzeiro faz jogo duro e quer apenas vender o jogador e cobra cerca de 7 milhões de reais pelo atleta, e o Vasco da Gama não está disposto a pagar esse montante pelo jogador. Outra possibilidade que o Cruzeiro deu seria a renovação do empréstimo, mas com o Vasco da Gama pagando 100% do salário do jogador. Hoje ele recebe cerca de 300 mil no Cruzeiro e o Vasco da Gama paga um terço disso, cerca de 100 mil reais ao Riascos para ter o jogador, e o Cruzeiro emprestaria até o final do ano, mas o Vasco da Gama pagando esses 300 mil reais, e é uma coisa que o Vasco da Gama também não pensa em fazer, porque acha que é um investimento muito alto para o jogador, para o retorno que ele pode dar à equipe, já que é um empréstimo, e ele não pode dar um retorno com uma venda futura ou algo do tipo para a equipe do Vasco da Gama, Juan. É verdade, o Riascos começou muito bem o Campeonato Carioca, né? Até me surpreendeu a decisão de emprestar o Leandrão, que tinha contrato com o Vasco, e ficar com o Riascos. Mas, pelo visto, o Vasco quer tentar segurar o atleta. Não sei se é uma boa ideia, ainda mais com o Thales tendo uma boa repercussão também, até ganhando a posição, mas vale sempre a pena, num grupo, você ter alguns atletas até de mesma similaridade técnica e também de posicionamento para mudar eventualmente no campeonato. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte, está ouvindo Cidade do Esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Agora no Cidade do Esporte a gente vai para as informações do rubro-negro carioca, o Flamengo, e quem chega trazendo tudo sobre a equipe da Gávea é Mauro Santana. E aí, Mauro, boa tarde, tudo bom? Beleza, forte abraço pra você, Gabriel, pra você também, Juan, e toda a galera que tá ligada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Logo mais um jogo importantíssimo para as pretensões do Flamengo no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Flamengo e Boa Vista no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, às 4 da tarde, penúltima rodada da Taça Guanabara. O rubro-negro é apenas sexto colocado, com 6 pontos ganhos na competição, está atrás do Boa Vista, do Volta Redonda e do Botafogo, e essas três equipes aí brigando por 2 vagas para a próxima fase. Contando com o Flamengo, 4 equipes. E o rubro-negro tem esse confronto direto. Se vencer e ainda contar com o tropeço do Volta Redonda diante do Fluminense ou do Botafogo, que enfrenta o Bangu, o Flamengo saltaria da 6ª colocação
para a terceira ou quarta colocação na pior das hipóteses e assim retornaria à zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Muricy Ramalho mantém o esquema 4-4-2 com o qual começou no clássico com o Botafogo, sábado passado em Juiz de Fora, no empate em 2-2, a manutenção de Emerson Sheik fora da equipe, o jogador permanece como opção no banco de reservas e a grande novidade, o retorno de Federico Mancoejo, o argentino já está plenamente recuperado da lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito, que o tirou da partida em que o Flamengo goleou o Resende por 5-0, ainda pela primeira fase do campeonato estadual, no dia 28 de fevereiro. Desde então, ele vem fazendo trabalho específico de recuperação. Existe um cuidado muito grande por parte da comissão técnica e também do departamento médico para que o atleta não voltasse antes do tempo e esta antecipação pudesse resultar em uma nova lesão. Por conta disso, o jogador fez todo o trabalho, fez todo o cronograma e tendo cumprido o cronograma, embora esteja sem ritmo de jogo, começa como titular. Esta é a tendência. Ederson, que vinha começando a partida, ficará também como opção entre os reservas, a exemplo de Emerson Sheik. E nos bastidores, o Flamengo emitiu uma nota oficial através de sua presidência ontem, reivindicando nova licitação para a concessão do Maracanã e se candidatando a administrar o estádio. Ontem falamos com exclusividade com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, que falou a respeito desta situação, reiterando a intenção do Flamengo de ter o Maracanã para poder administrar. E caso se mantenha o atual molde da utilização do estádio, ele cogita até mesmo abandonar o palco maior do futebol brasileiro e partir para a construção de um estádio próprio. Boa tarde, Mauro, prazer estar falando aí com vocês da Rádio Bradesco, só corrigindo, né? A nota do Flamengo não é agressiva e não faz exigência nenhuma, até porque o Maracanã pertence ao governo do Estado. O que nós deixamos claro é a nossa posição, de não participar de nenhuma forma de uso do Maracanã em que o Flamengo não seja protagonista. Mas queremos, é claro, construir essa solução junto com o governo do Estado e chegar numa solução que seja boa para todo mundo, para o contribuinte, para o torcedor, para o Flamengo e para os demais clubes que jogarem conosco lá. Talvez exigência seja uma palavra forte, talvez a melhor palavra seria reivindicação, né? Dentro dessas reivindicações que o Flamengo faz, se essas reivindicações não forem atendidas, qual a possibilidade real de o Flamengo abrir mão da utilização do Maracanã e partir para uma outra solução? Isso, se o Maracanã não for considerado uma boa solução do Flamengo, nos cabe buscar uma outra solução. Então, acho que nós fomos bastante explícitos, né? E já tínhamos antes, né, dialogado tanto com o governo do Estado quanto com o consórcio Maracanã, né, de que o Flamengo espera uma solução que seja boa para todo mundo. Caso o governo do Estado atenda essa solicitação do Flamengo da participação dos clubes, primeiro uma nova licitação do Maracanã e segundo a participação dos clubes de futebol, o Flamengo já teria um projeto pronto para encaminhar? Já teria, né, mais do que isso até, já temos, né, parceiros identificados e podemos garantir que o Maracanã sendo entregue, né, à administração desse, vamos dizer, novo consórcio em que o Flamengo participaria, o Maracanã voltaria a ser aquele Maracanã que todos nós sonhamos, que nós conhecemos, seria a casa do Flamengo, poderia abrigar outros clubes também, se o Fluminense, por exemplo, quiser entrar junto conosco, não há problema nenhum, e eu tenho certeza que isso ia contribuir muito para que o futebol carioca, né, voltasse a ser um futebol dinâmico, né, e atrativo do ponto de vista técnico e financeiro. Caso o governo do Estado não atenda essas solicitações, né, e mantenha o modelo atual, uma das opções do Flamengo seria construir o seu próprio estádio. Nesse sentido, o Flamengo também já tem esse plano B, já tem essa solução já encaminhada ou ainda precisa avaliar alguma coisa? Temos mais do que o plano B, temos plano B, plano C, né? Tudo isso está sendo avaliado pelo Flamengo há muito tempo. Então, se
nos for dito que o Flamengo não pode contar com o Maracanã, nós temos que partir para as outras soluções que também estão encaminhadas. Presidente Eduardo Bandeira de Mello, Cadu Macri falando contigo e novamente te agradecendo a participação com a gente. Eu li hoje mais cedo, logo no início da manhã, uma entrevista, né, uma matéria no site Globoesporte.com com o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, dizendo que se o Flamengo for procurar o Botafogo, pensando no Engenhão como uma das opções, né, plano A, B ou C, que enquanto essa questão jurídica, o William Arão, Botafogo e Flamengo estiver correndo, o Botafogo não aceita ceder o estádio para o Flamengo de maneira nenhuma. Como é que o senhor recebe essa declaração, leu a matéria no site, como é que está essa relação? De alguma forma tem alguma coisa abalada na relação Botafogo e Flamengo? Não, presidente? Olha, não existe absolutamente nada com relação à utilização do Engenhão. Nós nunca procuramos ninguém, nem fomos procurados. Então, eu não vejo motivo para a gente ficar se estendendo em cima de uma coisa que absolutamente não existe. Presidente, até aproveitando aqui a sua participação aqui no Cidade do Esporte pela Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro, tivemos uma importante votação na última terça-feira, né, a reunião do Conselho Deliberativo, que aprovou o novo contrato para a transmissão dos jogos pelo Campeonato Brasileiro no quinquênio 2019-2024. Existe a iniciativa dos conselheiros Cacau Cota e Luiz Eduardo Batista, que até chegou a participar no primeiro triênio da sua gestão, com relação que 40 milhões do dinheiro que será destinado das luvas fosse utilizado diretamente para as obras que acontecem no Centro de Treinamento Jorge Elal, em Vargem Grande. Sem entrar nesse mérito do valor ou da quantidade do valor, já existe uma definição por parte da vice-presidência de finanças de que maneira esse aporte financeiro, se não me engano, 120 milhões de reais no valor das luvas, será utilizado pelo Flamengo? Se isso vai ser destinado para abatimento de dívidas, para reforçar o elenco do futebol ou mesmo para infraestrutura, incluindo aí o CT? Olha, em primeiro lugar, tem que deixar bem claro que não foi aprovado nenhum tipo de vinculação dos recursos do contrato. Alguns conselheiros realmente fizeram colocações, mas nenhuma delas foi aprovada. Então, a destinação dos recursos vai obedecer, como sempre, ao orçamento do clube e vai ser objeto de apreciação nos próximos dias pelo Conselho de Administração. Mas eu posso adiantar que a intenção do Flamengo é fazer com que esses recursos melhorem cada vez mais a nossa situação financeira. Não vamos ser irresponsáveis, né? Ao contrário, esses recursos vão contribuir para que o Flamengo possa ser cada vez mais independente, que possa gerar cada vez mais recursos para investir nas suas atividades fins. Irresponsabilidade nunca mais. Se não me engano, a reunião do Conselho de Administração é na próxima quinta-feira, dia 14, para apreciar essa situação, né? Não, deve estar confundindo com uma outra reunião que tem no dia 14 do Conselho Deliberativo. Mas vai ser convocado em breve e o centro de treinamento, obviamente, que vai ser construído, né, independente desses recursos. O módulo profissional fica pronto esse ano, não tem nada a ver com o contrato da Globo, e o módulo da base nós pretendemos construir até o final desse mandato. Perdão, presidente. A pauta, se eu não me engano, do Conselho de Administração é com relação àquela dívida antiga do consórcio Plaza, com relação ao que o Flamengo utilizou o dinheiro, até para a contratação do Edmundo naquela oportunidade entre 1995 e 1996, né, para tentar um acordo. Na realidade, não é o Conselho de Administração, é o Conselho Deliberativo. O mesmo que aprovou o contrato da Globo é o que vai deliberar também sobre essa proposta de acordo. Você acha que é possível chegar a uma definição, né? Já 20 anos já se arrasta toda essa pendência, né? Alguns bens do Flamengo, inclusive do patrimônio do clube, penhorados por conta dessa dívida, que, se não me engano, já supera os 60 milhões de reais. A ideia seria tratar o assunto de maneira profissional e desapaixonada. Tentar nos livrar de vez dessa questão que vem nos atormentando aí há mais de 20 anos. E com relação ainda ao Maracanã, né, existem todas essas situações e haverá um evento teste, se não me engano, no dia 21 de maio. O Flamengo estipula, em um desses eventos testes, utilizar, né, o Maracanã, ou antes, inclusive, dessa data?
Olha, não fomos comunicados sobre nenhum evento teste em que se pretenda a participação do Flamengo. A informação que nós temos é que o Maracanã estará entregue aí ao Comitê Olímpico até o final de outubro. Se nós pudermos utilizar no meio desse período, acho que seria ótimo, mas não temos nenhuma informação sobre isso. Então, desde já, que a reportagem da Bradesco Esportes FM já passa a informação para o presidente, estipulado para o dia 21 de maio, né? O primeiro evento teste do Maracanã para o comitê organizador dos Jogos Rio 2016. E aí o Flamengo podendo chegar aí, se conseguir chegar à final da competição, à final do campeonato estadual, quem sabe, né? O Flamengo conseguindo encontrar aí uma brecha para poder utilizar o estádio numa possível final, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Ok, então, presidente, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, agradecendo também a assessoria de imprensa do Flamengo, o Márcio Maculak, sempre nosso ouvinte aqui, tá ligado também nesse momento aqui acompanhando a entrevista. Uma boa tarde e aí boa sorte para o Flamengo em toda essa situação, quem sabe o Flamengo conseguindo aí sensibilizar o governo do estado do Rio de Janeiro em realizar uma nova licitação e desta vez atendendo, né, a participação dos clubes. É isso aí, Mauro. Tudo que nós queremos, né, é exatamente isso, né, que através do entendimento, do diálogo e de um processo construtivo a gente consiga chegar a uma boa solução para todos, nesse caso do Maracanã. Aí então a participação do presidente Eduardo Bandeira de Mello, só fazendo uma correção, ao contrário do que a gente falou ontem, né, o próprio Comitê Rio, de onde tiramos a informação de que haveria um evento teste no Maracanã no dia 21 de maio, na verdade o evento será realizado no Engenhão e não no Maracanã. Ainda não existe uma situação prévia para que o Maracanã receba um evento teste, isso pode até acontecer, mas não será nessa data e ainda não se sabe também qual o evento. De qualquer forma, está aí a informação, o presidente Eduardo Bandeira de Mello deixando aí muito claro que pretende participar de uma nova licitação se mantidos os atuais moldes de utilização do Maracanã. Esses moldes não interessam ao Flamengo porque são deficitários, de alguma forma. O Flamengo não tem essa premissa de continuar arcando com altos custos para a utilização do estádio, e se o Flamengo não tiver agora uma participação efetiva, né, como parceiro dos investidores ou das empresas que estiverem administrando o Maracanã, o Flamengo pode partir para um outro caminho, e esse caminho seria a construção de um estádio próprio. Ainda não existe um local definido, não existe ainda um projeto apresentado, né, de como seria esse estádio, qual seria a capacidade, seria um estádio de porte pequeno, médio ou grande. De qualquer forma, o Flamengo, o próprio presidente Eduardo Bandeira de Mello deixa muito claro que já existem planos, já existe um planejamento, já existe um projeto, tanto para que o Flamengo tenha a administração do Maracanã em suas mãos, com a parceria de outros investidores, tanto quanto também a construção de um estádio. Logicamente que a situação do Maracanã seria mais viável, primeiro, porque é muito mais barato você administrar o Maracanã do que construir um estádio do zero. Segundo, que a construção do estádio demanda, além de dinheiro, tempo, não fica pronto do dia para a noite. E a situação do Flamengo de ter um estádio à sua disposição e com baixo custo é, logicamente, de maneira urgente. Então, o Flamengo até abrindo caminho aí para uma conversa com o Fluminense, no caso, se houver um entendimento entre os dois clubes para que ambos, de maneira conjunta, possam administrar o Maracanã. Claro, se o governo do estado do Rio de Janeiro aceitar aí a solicitação do Flamengo e abrir uma nova licitação, e desta vez, ao contrário de 2013, que essa licitação não seja vedada a participação de clubes de futebol. Juan. Esse é o desejo do Flamengo. O Fluminense também compartilha, de certa forma, do mesmo desejo. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte, Cidade do Esporte. Vai para um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, girando informações na rádio do Seu Esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes. Edes é da Bradesco. De segunda a sexta, eu comando o melhor time de comentaristas do Rio de Janeiro. E eles debatem absolutamente tudo sobre o futebol carioca. Não é não? Fala aí, Rogério. Claro, e eu tô aqui representando a nação. Porque o Flamengo mais querido é quem manda no Rio. Boa piada, Rogério. Todo mundo sabe que o gigante aqui do Rio é o Vasco. Não acredita? Pisa no caldeirão que você vai ver. Peraí, Acácio. Tem que respeitar a história e a tradição do Fluminense.
Não é por acaso que somos chamados time de guerreiro. Opa, dá licença, Ronaldo. Se falou em história e tradição, falou do Botafogo. Ninguém teve tantos craques vestindo a mesma camisa e não é à toa que é chamado de glorioso, né? E depois, ainda falam que dinamite sou eu. Quando o assunto é futebol carioca, esses caras explodem mesmo. Mas é tudo com muita informação, de forma descontraída e bom humor. Acompanhe de segunda a sexta os Donos da Bola, de 12h30 às 2h na tela da Band e aqui na Bradesco Esportes FM. E também a reprise, de 6 às 7 da noite, na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. O Bradesco Esporte Clube invade a sua tarde, das 4 às 6. Eu, Fábio Azevedo, Getúlio Vargas, o professor Narigueta, contamos as últimas do esporte. Tudo sempre com muito bom humor. E ainda tem as histórias do Roberto Dinamite, que detona tudo. Então, anota aí. É o Beck, de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. Duvido que você vai perder essa farra, hein? Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 1h03, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Está ouvindo o Cidade do Esporte, é hora de girar o seu clube de coração, começando pela equipe do Flamengo. Técnico Muricy Ramalho adota de vez o esquema 4-4-2, utilizado no primeiro tempo do empate diante do Botafogo. Na equipe do Vasco da Gama, o Gigante da Colina está sem perder há 5 meses e tem a maior série invicta do Brasil. São 18 jogos, com 12 vitórias e 6 empates. A última derrota foi no dia 1º de novembro do ano passado, por 1-0 para o Fluminense no Engenhão, no Campeonato Brasileiro, ainda de 2015. No Botafogo, reforço na área. Botafogo tem tudo certo com Anderson Aquino do Linense. Entre o atleta e o alvinegro, está tudo sacramentado. O Bota espera apenas a documentação do Linense e o final do Campeonato Paulista. E no Fluminense, sem marcar há 8 jogos, Fred precisa voltar a balançar as redes amanhã para não viver o maior jejum da sua carreira com a camisa do Fluminense. Liga no placar. No futebol internacional, a equipe do Chelsea perdeu para o Swansea pelo placar de 1-0, gol de Sigurdsson, num jogo em que a equipe do Chelsea jogou bastante mexida. Kennedy na esquerda, mais uma vez, algumas mudanças, inclusive Falcão Garcia entrou em campo, né, para surpresa de todo mundo, né, Gabriel? Exatamente, ele que vinha muito tempo sem jogar, chegou a ser o quarto reserva da equipe, com o Remy entrando, Pato entrando, o próprio Diego Costa, que é o titular, jogando, e ele, sem entrar em campo em nenhuma dessas partidas, entrou hoje, já que Diego Costa e Remy não puderam participar desse jogo. Alexandre Pato foi titular, inclusive, e no segundo tempo Falcão Garcia entrou, mas não conseguiu mudar o resultado da partida. Chelsea perdeu para o Swansea e o Chelsea que já tem treinador novo, Antônio Conte, treinador da seleção italiana. Esse vai ter trabalho. Vai ter trabalho e não vai poder jogar nenhuma das principais competições europeias por enquanto. Chelsea da Champions League não tem chance nenhuma de classificar, e a Liga Europa também é bastante difícil chegar a essa competição. Vai ter que fazer uma remontagem do elenco para tentar, aí sim, em 2018, conseguir uma vaga para as competições europeias e o Chelsea voltar a disputar a Champions League. É interessante que, de certa forma, é bom e ruim. É bom porque vai dar tempo dele remontar a equipe. Ele vai poder mandar 10, 12 jogadores embora, trazer 10, 12 jogadores, mudar o elenco, fazer
com que o time comece a jogar a sua cara e já começa uma competição europeia jogando com um time que tem a cara do treinador, o Antônio Conte, que apesar de ser técnico da seleção da Itália, de ter treinado a Juventus também, é um cara que gosta do futebol ofensivo. Inclusive, ele foi muito combatido no futebol italiano por causa disso, por tentar mudar ali o cálcio italiano, trazendo um pouco mais pra frente o jogo italiano. Quer falar, Gabriel? E parece que deu certo, né? Que na Juventus ano passado, depois de muito tempo, um time italiano chegou na final da Champions League, não conseguiu o título, perdeu pro Barcelona, que veio atropelando todo mundo na temporada passada. Mas o trabalho dele foi muito bom e foi reconhecido, foi para a seleção, vai disputar agora no meio do ano a Eurocopa, que vai ser disputada na França, e a Itália tem boas chances, é uma seleção que nunca chega como favorita, mas sempre chega até o final das competições, sempre dá muito trabalho para as outras seleções da Europa e de todo mundo quando joga a Copa do Mundo, ou na Europa quando está disputando a Eurocopa, tanto que teve na última Eurocopa a Alemanha era a grande favorita, a Itália ganhou da Alemanha nas semifinais, fez a final contra a Espanha, é verdade, perdeu, mas chegou na final sem ser uma das favoritas. Tinha tinha Alemanha, Espanha, a própria França vinha muito bem, Holanda, e quem chegou na final foi a Itália, tetracampeã da Copa do Mundo. A Itália é uma grande seleção e tem chance. Antônio Conte pode chegar, inclusive, com moral para o Chelsea, vindo com o título da Eurocopa pela seleção italiana. E se bobear, ainda traz alguns italianos com ele. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, você está ouvindo Cidade do Esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Está na hora de fazer uma surpresa para mamãe. É a promoção O Dia das Mães. Basta juntar 7 selos e apenas mais R$ 49,90 para levar para casa um lindo relógio Dumont. Sua mãe vai adorar. São diversos modelos com garantia e resistentes à água. E mais, o relógio ainda vem em uma linda embalagem. E tudo isso por um preço imperdível. Não perca esta super promoção do jornal O Dia. Corra até a banca mais próxima e participe. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Venha visitar o Rio Boat Show. Todas as novidades do mercado náutico, incluindo a nova Marina da Glória. Lanchas, iates, motos aquáticas, acessórios e toda a gama de produtos náuticos. Traga a sua família e faça o test drive na embarcação dos seus sonhos. De 8 a 17 de abril na Marina da Glória. Ingressos em rioboatshow.com.br ou na bilheteria do evento. Essa mulher sabe pilotar? Bom, eu piloto um avião. Nesta empresa nunca teve uma diretora mulher. Agora tem. Futebol é para homem e para as mulheres também. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Venha fazer parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade e do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Cidade do Esporte. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para trazer mais um convidado especial. Está na linha conosco Thiago Salles, ele que é jogador da equipe do Resende durante a disputa do Campeonato Carioca, né? Durante aí a disputa da Taça Rio, o Resende ficou quase na classificação e agora também na Taça Rio está disputando junto com o Tigres e o Macaé uma chance de passar de fase. Thiago, queria agradecer a sua participação, queria que você falasse sobre isso, né? O Resende agora virou chip, está disputando ao mesmo tempo por um título e ao mesmo tempo por um rebaixamento também, né? Uma boa tarde. Fala, Juan, bom dia a todos os ouvintes. Então, é uma situação meio difícil, né? Porque ao mesmo tempo que você está brigando por um título, você está brigando para não cair. Então, aqui a gente traçou como meta escapar do rebaixamento primeiro e depois mirar o título da Taça Rio. Com certeza a gente vencendo, uma coisa vai levar a outra. Então, essa é a nossa meta. Agora, o que essa equipe do Resende tem de diferente para conseguir fazer uma boa campanha? Quase se classificou, né, na questão da primeira fase, né, uma fase que não valia muito, mas ao mesmo tempo valia muita coisa, acabou sobrando. E o que tem de diferente para conseguir alguma coisa diferente nessa Taça Rio? Pois é, né, a gente ficou de fora do grupo C, do Taça Guanabara por pouco. Eu acho que é o nosso entrosamento, né? Esse grupo já joga junto há muito tempo, um já conhece o outro, já sabe no olhar onde vai estar, então acho que esse entrosamento é o diferencial da equipe.
Agora, queria que você falasse, né, sobre a sua participação nesse time do Resende, mais uma vez você tendo a oportunidade de jogar na equipe, como é que é para você, né, um cara revelado pelo Flamengo, jogou em grandes clubes, né, seguir a carreira jogando no Resende, jogando no futebol carioca? Então, aqui eu cheguei em 2013, né, para jogar o Campeonato Carioca, fui muito bem recebido, fiz muitos amigos aqui. Então é um clube que está sempre com as portas abertas para mim. Eu estava jogando fora e aconteceu de eu não voltar para lá. E o Resende mais uma vez abriu as portas para mim. Então sempre que eu jogo aqui eu procuro honrar esse clube com maior zelo, tipo, de verdade mesmo. Gosto muito daqui, gosto muito das pessoas daqui, porque foi um clube que me deu oportunidade quando eu mais precisava. Joguei pro Flamengo, Fluminense, Avaí. Fiquei um tempo sem jogar lá no Avaí, então eu vi no Resende uma chance de voltar ao cenário do Brasil, né? Agora, você falou que acabou não voltando para onde você estava. Conta pra gente como é que foi essa história, né? Por que não voltar? Então, eu estava no Kuwait, estava jogando no futebol do Kuwait e a gente fez uma boa campanha, fui muito bem lá, mas lá só podem 3 estrangeiros. Devido à nossa boa campanha, o treinador que estava lá na nossa época assumiu a seleção do Líbano. Então acabaram contratando outro treinador e como só podem 3 estrangeiros, o treinador leva os jogadores da confiança dele, né? Então ele acabou levando outros 3 jogadores e não deu para eu voltar para lá. Agora, Thiago, você falou sobre a equipe do Resende que está sempre de portas abertas para você, mas a equipe do Resende normalmente é uma equipe que tem pouca badalação no campeonato, mas sempre faz um campeonato coeso, sempre dá trabalho quando tem que dar trabalho contra as equipes grandes, faz jogos bons contra os pequenos. Queria que você falasse um pouco sobre esse Resende, né, que normalmente não tem grandes estrelas, mas quando joga dá muito trabalho. Né? Foi o que eu te falei, não está muito tempo. Time entrosado, é bem treinado. A diretoria dá todo o suporte que a gente precisa, apesar de ser um clube pequeno, paga em dia, a estrutura não deixa a desejar. Esse ano a gente pôde fazer uma pré-temporada boa no CT lá em Sorocaba, onde foi sede de Copa do Mundo. Então, apesar de ser uma equipe pequena, eles pensam como equipe grande. Então, eles conseguem dar esse suporte para os jogadores. Por isso que o Resende sempre chega em semifinal, sempre incomoda, sempre faz jogos bons. Tá certo, Thiago Salles, zagueiro da equipe do Resende aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Queria agradecer a sua participação e no final, né, deixar um espaço para você deixar um recado para a torcida do Resende e quem gosta dessa equipe aí no estado, né, que tem um clássico contra o Volta Redonda, sempre faz boas campanhas. Pois é, queria falar para a torcida para continuar apoiando a gente, que a gente está focado aí, já que a gente não conseguiu classificar para a Guanabara, pelo menos ganhar o título da Taça Rio, que não deixa de ser um título aqui, né? E queria agradecer a oportunidade aí, eu que agradeço a oportunidade e mandar um abraço a todos os ouvintes e a você. Esse é o Thiago Salles, o zagueirão da equipe do Resende, que é o líder da Taça Rio, né? Competição em que tem o Resende, a equipe do Tigres logo abaixo, e tem um confronto importante lá amanhã. Acontece às 4 horas da tarde, se eu não me engano, no Los Lários, né? Exatamente, os 2 líderes se enfrentam amanhã em Los Lários e deve definir praticamente o campeão, porque Macaé vem em terceiro, mais 3 pontos atrás do Resende já. Na verdade define quem passa para a sequência, já que o quinto e o sexto do Campeonato Carioca da Taça Guanabara descem para a Taça Rio para fazer as finais. Detalhe é que o campeão da Taça Rio pode acabar sobrando uma vaga da Série D para ele, porque o Rio ganhou mais uma vaga, não se definiu ainda o que vai fazer com isso. Fato é que é uma boa oportunidade, de repente, para um Resende, para uma equipe que ficou de fora, tentar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Você está no Cidade do Esporte. Cidade do Esporte. Hora de falar do tricolor das Laranjeiras. O Fluminense enfrenta amanhã à tarde a equipe do Volta Redonda lá no estádio Raulino de Oliveira. Jogo esse importante que pode valer também para o tricolor a classificação. E pela Taça Guanabara Sub-20, o Fluminense foi derrotado pelo Botafogo no primeiro jogo hoje pela manhã em Laranjeiras. E quem chega com mais informações sobre o tricolor é você, Arthur Boa.
Beleza, Juan, um abraço pra você e pra todo mundo ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Grande abraço. E a equipe do Fluminense recebeu agora pela manhã o Botafogo nas Laranjeiras para disputar a primeira partida da final da Taça Guanabara Sub-20. O tricolor acabou sendo derrotado 2-1 para a equipe do Botafogo em pleno estádio da equipe do Fluminense. O tricolor agora que precisa vencer no Caio Martins para poder ser campeão da categoria. O meia Alisson fez o primeiro gol do Botafogo, depois Bochecha cobrando pênalti aumentou e o Pedro, centroavante da equipe do Fluminense, grande referência dessa base tricolor, acabou diminuindo o placar, fechando assim então 2-1 para a equipe alvinegra. O Fluminense, portanto, precisando vencer para poder se classificar, uma vez que a campanha do Botafogo é melhor e ele joga pelo empate. O Botafogo fazendo um bom trabalho de base, né? Revelando bons jogadores na equipe sub-20, já está um passo, digamos, da final. Se ganhar o segundo jogo ou ter um resultado favorável, está dentro. E aproveitando para falarmos de Fluminense um pouco mais, temos o Washington, né, que conversou no Bradesco Esporte Clube no dia de ontem sobre principalmente Levi Coupe, dentre outras coisas. Afinal, ele trabalhou com o Levi na equipe do Atlético Paranaense e é o coração valente falando aqui na Rádio do Seu Esporte. Bom, eu tive esse prazer. Então, nós trabalhamos junto no Atlético Paranaense e ele fez um belíssimo trabalho. Não me surpreende nada essa recuperação que o Fluminense está tendo com ele, porque realmente se trata de um treinador excelente treinador, com a competência muito grande. E você vê na chegada dele já, ele conseguiu, mesmo com o Fluminense um pouco com turbulência, ele conseguiu deixar um pouco o ambiente mais leve, conseguiu recuperar alguns jogadores, e a autoestima dos jogadores, a confiança. Com certeza isso faz com que o Levi Coupe tenha uma parcela muito grande na recuperação do Fluminense. Agora, Washington, a gente tem um Fluminense com um novo treinador, em pouco tempo se mudou muito, né? Você trabalhou com vários treinadores na sua carreira. Como é que faz? O que o treinador tem para mudar tão rápido a cara de uma equipe, no contato, no papo, isso é possível? Você trabalhou com tanta gente, isso é realmente mérito do treinador? Sim. Claro que esse pouco tempo assim não dá ainda para o Levi Coupe fazer todo o trabalho dele, não dá para ele ainda, ele tem muito a melhorar, como ele até mesmo diz nas entrevistas, né? É pouco tempo ainda de trabalho, mas pela experiência dele, com certeza ele está levando muito na conversa, ele leva, os jogadores acreditam naquilo que ele está passando para eles, ele está passando a confiança para os jogadores necessária para ter essa recuperação. Então, é claro que com o início de trabalho, o Levi deve estar conhecendo também o grupo, conversando mais ainda do que treino. E, claro, depois com o tempo, ele vai começar a botar a cara e o jeito que ele quer na equipe. Agora é interessante que até os adversários do Fluminense têm visto a evolução da equipe. Recentemente, se eu não me engano, na coletiva de quinta-feira, o Marcelo Matos apostou no Fluminense para chegar à final do Campeonato Carioca e, inclusive, falou da evolução da equipe. Como é que é para um jogador que está lá ver que o rival reconhece um trabalho bem feito? Isso é claro que você também tem que, mesmo com o adversário falando que você cresceu, que você está bem, que você é o favorito a chegar à final, você tem que trabalhar e mostrar isso dentro de campo, né? Tem que realmente demonstrar que tem condições de chegar a uma final. É claro que tem o respeito dos adversários, mas eles também vão trabalhar e muito para dificultar para que a equipe não chegue na final, né? A favorita no caso, né? Então, os jogadores têm essa consciência, têm ciência de que os adversários vão se preocupar muito mais ainda com o Fluminense para tentar combater e tirar esse favoritismo que o Fluminense momentaneamente tem agora nesse momento no campeonato. Agora, é interessante que o momento é um momento que vai se desenhando decisivo, temos semifinais e finais chegando por aí. Não adianta nada uma campanha boa se na semifinal e na final não crescer, né? Agora é hora de aparecer o grande jogador, certo, Washington? Com certeza. Agora chega o momento decisivo, agora realmente demonstra quem tem condições de chegar a uma final, quem mostra a qualidade dos seus jogadores, quem demonstra a qualidade da sua equipe. Então, com certeza, o campeonato vai afunilando, as dificuldades vão aumentando e a qualidade tem que aparecer mais. A gente acredita que isso venha que aconteça com o Fluminense. Washington, Fábio Azevedo falando contigo de novo. Tá com saudade de jogar no Maracanã?
Muita saudade, com certeza, muita. Mas se você estivesse no Rio, você não estaria jogando no Maracanã, eu acho. Você tem acompanhado o Campeonato Estadual e tem visto que os clássicos não estão sendo disputados lá, né? Pela situação das Olimpíadas, né? E infelizmente está sendo prejudicado nessa questão aí de não poder usar o Maracanã no Campeonato Carioca. E quanto perde um time, Washington, que não tem a casa, por exemplo, no Campeonato Brasileiro? Pois isso prejudica. Com certeza é ruim para a equipe. Vai começar o Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito mais difícil, que exige muito mais da equipe, e aquele fator casa faz a diferença, né? Às vezes em jogos decisivos o fator casa faz a diferença. O Maracanã é a casa do Fluminense, o Fluminense se sente bem, a torcida se sente bem no Maracanã, e vai no começo do campeonato com certeza ser prejudicado. Agora, Washington, a gente não tem o Maracanã, tem os outros estádios aí, e temos muitas viagens também. Muita gente fala, o cara ganha só para jogar bola, ele não cansa na viagem, ele é poupado. Você que fez várias viagens na carreira, fez vários grandes jogos, jogou Libertadores, viagem cansa mesmo para o jogador para entrar em campo na sequência, para fazer um bom futebol? A viagem é cansativa? Tivemos o caso, por exemplo, de São Paulo ter que viajar para Panamá para chegar em outro lugar. Isso realmente cansa? Não, cansa sim. O desgaste é muito grande, sim. Isso reflete também dentro de campo, né? Quando você uma viagem, por exemplo, numa semana, daqui a outra, uma semana e meia vai ter uma outra viagem, aí tudo bem. Mas de quarta a domingo tem uma viagem, daqui a pouco no domingo você tem outra viagem, aí você volta, retorna, joga, jogo difícil, depois viaja de novo. Isso, quando quando é uma sequência assim, isso com certeza o desgaste é muito grande. O Washington Coração Valente, né, nosso entrevistado aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Bradesco Esportes FM, parabenizar pelas boas campanhas que você fez, pelos gols que você fez no Rio de Janeiro, pelo Fluminense, contra o São Paulo, gol inesquecível e muito mais que você fez na carreira. Foi um prazer bater um papo contigo, Washington. Prazer é nosso, foi muito bom conversar com vocês também. Quando tiver a oportunidade, estaremos à disposição de vocês aí. Forte abraço. Esse é o Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E seguimos com muitas informações para você aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar de evento, vamos falar de questões olímpicas e tivemos um super evento sendo realizado no Sambódromo. Nosso repórter Mauro Santana esteve lá, chegou aqui na Bradesco Esportes FM depois da cobertura desse evento, com muito conteúdo e muitos papos interessantes, né, Mauro? É verdade, Juan, e vale destacar, né, um mega evento organizado. Mega evento organizado pela Nike, que é a fornecedora de material esportivo do time Brasil. São ao todo 15 modalidades que são vestidas pela empresa norte-americana, incluindo a seleção brasileira de futebol. São 400 atletas, ou mais de 400 atletas, com patrocínios individuais, né, com acordos individuais, contratos individuais com a empresa, além, é claro, do fato de que todos os atletas terão o material esportivo fornecido. Hoje foi apresentado o material de pódio, ou seja, aqueles que conseguirem chegar a uma medalha olímpica vão estar vestindo o uniforme da Nike quando receberem a medalha, e também os uniformes que serão utilizados na Vila Olímpica, né, enquanto não estiverem competindo ou treinando no momento de descanso, ou quando estiverem na Vila Olímpica, os atletas brasileiros estarão também vestindo os uniformes da empresa norte-americana. O evento aconteceu no Sambódromo, que faz parte inclusive do circuito olímpico. Lá será realizada a prova de tiro com arco e também lá será o local de chegada da maratona, que talvez seja aí a modalidade de maior excelência da Olimpíada, né? É a mais antiga, disputada desde os tempos da Olimpíada na antiguidade e que costuma fechar, inclusive, o calendário olímpico, costuma ser a última prova do calendário olímpico. Isso também vai acontecer aqui no Rio de Janeiro nos Jogos de 2016. Um lugar super importante, né? Escolheram o Não foi escolhido por acaso. Exatamente.
E tivemos alguns atletas de ponta do Brasil, né, que são vinculados inclusive à Nike, que estiveram prestigiando este evento do lançamento desses uniformes. Entre os quais Fabiana Müller, que é uma das nossas promessas, uma das nossas esperanças de medalha no atletismo, ela que é especialista em salto com vara e fala a respeito deste uniforme, que é mais leve, é mais confortável e dá mais mobilidade aos competidores. Essa é uma tecnologia nova da Nike, chama Aeroblade, que é para diminuir a resistência com ar, do corpo do atleta com o ar, e com isso o atleta vai ficar mais veloz. Já foram testados, a sede da Nike tem um local, um laboratório só para testar isso. Então, eu vou estar usando para ver se eu corro um pouquinho mais veloz ali no final. No atletismo, a velocidade é muito importante, não só nas provas curtas, mas nas provas longas também. Tem menos resistência, como na maratona. Se tiver menos atrito com ar, o atleta vai se sentir menos cansado e com isso ele pode ter uma performance melhor. E no meu caso, se eu estiver mais veloz, eu posso estar saltando mais alto. E em competições de velocidade, cada centésimo conta, né? Acho que a alta performance, cada detalhezinho faz muita diferença. Então, se tiver um pouquinho mais veloz, isso vai fazer diferença ali para o atleta, cada metro que ele correr. E no meu caso, o salto com vara depende de velocidade também, depende de técnica, mas também depende de velocidade. E conforme os anos vão passando, o atleta, faz 19 anos que eu estou no salto com vara, esse aqui é meu último ano competindo. E conforme os anos vão passando, o atleta vai perdendo um pouco da velocidade, é normal isso, geneticamente é normal. Então, se eu voltar a ter a minha velocidade que eu tinha antigamente por causa da tecnologia, é uma grande vantagem para mim. Como é que foi essa passagem, né, da temporada passada para esse ano, felizmente sem lesão? Como é que foi a tua preparação? Sim, o ano passado foi muito bom, terminei o ano com uma medalha de prata no Campeonato Mundial. Fiz a temporada em pista coberta, fiz bons resultados, achei que foi uma boa temporada e agora estou fazendo os treinos fortes novamente para voltar a competir dia 14 de maio, que vai ser o Ibero-Americano, que é o evento teste da Olimpíada. E o atleta, a gente sabe que gosta de estar competindo, mas também tem a questão da disciplina de estar sempre treinando. Como é que foi esse período de ansiedade, esse intervalo entre competições em que você estava só se preparando? Eu sei que é um período importante, eu tenho que passar por todas as etapas de treino para chegar no meu 100% na hora da competição. Então, acho que é muita paciência que o atleta tem que ter, não só nos treinos, mas nas competições também. A minha prova, o salto com vara, é uma prova demorada, às vezes fico 2 horas na pista, então tem que ter uma paciência e tudo isso é treinado no treino, a concentração, paciência, disciplina. O atleta tem que ter isso para poder ter uma boa performance lá na frente. E está na sua última temporada, vai disputar a Olimpíada, após a Olimpíada ainda vai participar de algumas competições internacionais e aí vai abandonar a carreira no final do ano, ela que multicampeã já 19 temporadas, né, vem competindo em alto nível, já está na hora de descansar. Inclusive a medalha olímpica é a única premiação que ela ainda não conquistou em sua carreira como atleta. Outro grande atleta com quem conversamos no evento de hoje, promovido pela Nike no Sambódromo do Rio de Janeiro, foi Marilson dos Santos, maratonista, ele que também é uma das esperanças de medalha do Brasil, falando também a respeito do uniforme, até porque maratonista, para correr 21,5 km, tem que ter realmente um uniforme bastante leve e confortável. Muito confortáveis, né? A primeira coisa, são confortáveis, são leves, né? Com certeza facilitam a transpiração, então em questão de com relação aos tênis, os amortecimentos, então tudo isso eles estão incrementados para que a gente possa aí ter um desempenho satisfatório, né? Bom, e você, logicamente, citou conforto e leveza, que são duas grandes qualidades para quem disputa a prova longa, né? Exatamente, a maratona depende muito disso, né? A gente tem que sentir confortável, tem que sentir leve, né? O tênis tem que estar exatamente muito bem encaixado no pé para não ter nenhum problema de bolha, de lesão, até porque a prova é muito longa, né? E nisso eu estou bem representado, né? Eu tenho um bom amparo aí para isso. Como é que você está chegando para essa Olimpíada? Nós temos poucos meses aí para os Jogos do Rio 2016. Como é que você está se sentindo? Já se considera pronto? O que está faltando? Estou me sentindo bem, né? Eu tive uma lesão o ano passado, depois da maratona na qual eu fiz o índice, que foi a maratona de Hamburgo.
mas já voltei aos treinos, já tem um bom tempo, né? Esperei um pouco mais até para poder competir, para não ter nenhuma surpresa desagradável, a lesão, por exemplo, voltar, a lesão voltar e outro tipo de lesão. E agora eu estou realmente já apto para competir, vou dar uma sequência, escolher algumas competições mais curtas, né? Fazer a prova de amanhã também. Até porque vai ser a minha volta, então tirar um pouco dessa ansiedade também de volta às provas também, enfim, viver esse clima realmente de competição novamente, né? E você bate comigo, né? 3.8, mas a natureza foi generosa com você, né? Tá com disposição de garoto, mas tem essa preocupação também, justamente pelo fato da idade, com relação à recuperação de lesão, ao tempo previsto, que às vezes é maior? Tem. O maratonista ele sempre tem essa preocupação, né, independente da idade, né? E eu agora muito mais, né? Então eu tenho que ter essa precaução de recuperação de um treino para outro, né? Isso acaba tirando muitos maratonistas, né, da prova. Eu acho que é o que mais tira, né, de prova. É o fator lesão, então eu estou tomando esses cuidados para não poder sentir nenhum tipo de lesão e poder realmente chegar bem. Bom, você já tem duas Olimpíadas, Como é que você está chegando para essa sua terceira Olimpíada, né? Você já é um cara experiente, mas bate uma ansiedade? Bate ansiedade, é uma prova grande, é uma prova que a gente não vive toda hora, realmente, embora eu tenha competido grandes maratonas no mundo afora, a Olimpíada ela é diferente, ela tem algo mais, né? Você no Brasil. E por ser no Brasil também. Mas eu estou preparado para isso. Psicologicamente estou preparado, estou me sentindo realmente animado para competir e espero que eu possa me sentir assim também no dia da prova. Esse então, Marilson dos Santos, partindo aí para sua terceira Olimpíada e uma carioca, né, representando o Rio de Janeiro, hoje entre os atletas que estiveram presentes no evento da Nike, Clarissa Santos, atleta do basquete feminino. Tivemos aí o auge do basquete feminino nos anos 90, com a medalha de ouro no PAN de Havana em 1991 e depois a prata olímpica em Atlanta, 1996, mas aquela mágica geração de Paula e Hortência acabou não tendo continuidade, mas nesses últimos tempos, nas últimas gerações, tivemos aí a presença de grandes atletas, entre elas a Clarissa Santos, que também fala a respeito deste uniforme, de que maneira ele pode ajudar, né, as competidoras do basquete. Então, o uniforme tá um uniforme mais leve do ano passado, o material é um pouco diferente, dá mais mobilidade, é bem legal. A questão do uniforme a gente está despreocupado, é só se preocupar mesmo em treinar e fazer o nosso mesmo. E mobilidade é tudo, né, quando se fala basquete? Com certeza, né, no basquete é tudo. A gente se move bastante, salta e corre, muda de direção, então isso é muito importante. A Nike se preocupou bastante com isso e está melhorando cada vez mais os nossos materiais. Você mencionou aqui, né, que você é do Rio de Janeiro, né? Como é que está sendo para você, em especial, né, ter essa possibilidade de poder disputar uma Olimpíada em casa? Não, é fenomenal, é um momento mágico, né? Então eu tenho a possibilidade, né, porque a convocação está aí, tem a preparação, mas a possibilidade de disputar uma Olimpíada em casa é fenomenal, perto de casa, perto da família, dos amigos que vão estar aí assistindo, prestigiando, né? E espero que a gente consiga fazer um ótimo espetáculo para quem for assistir, né? Espero que seja um evento, vai ser um evento mágico, eu não tenho nada de diferente para esperar disso. Como você avalia, Clarissa, o atual momento do basquete feminino, né? Tivemos uma mudança no comando técnico da seleção e a relação dos clubes com a Confederação Brasileira de Basquete não é muito boa, né? Eu acho que não tem mais problema. Tipo, os problemas já foram resolvidos, acho que agora focar mesmo em relação ao que a gente vai fazer no dia a dia para apresentar um ótimo espetáculo. A comissão técnica está comprometida em dar uma ótima condição de treino para a gente gente possa chegar bem numa Olimpíada e mostrar que a gente está dentro de casa. Então, coisas que já passaram, a gente não tem que nem olhar para trás. É mais um degrau de cada vez, a gente está no outro degrau, então é pensar nesse degrau e pensar em evoluir cada dia mais, que é o que a gente está comprometido em fazer. Até dentro dessa questão, né, de adversário, até principalmente pela responsabilidade de estar atuando em casa, talvez o Brasil seja o maior adversário do Brasil? Não, acho que o Brasil é o Brasil que está preparado para poder jogar junto, jogar alegria, mostrar que o brasileiro tem, que é essa alegria, que é essa vontade de ganhar. Então a gente vai estar com isso. Jogar em casa faz diferença? Faz diferença. Faz diferença. Em casa a gente está sempre mais confortável, né? Mas não acomodado, só confortável para poder fazer bonito. Essa Clarissa Santos, atleta do basquete. E por último, conversamos com o vice-presidente de marketing da Nike do Brasil, Henri Rabelo, falando a respeito das ações sociais. A Nike não apenas
visa a questão mercadológica, mas também o desenvolvimento e o fomento do esporte no país. E isso tem se refletido no trabalho que tem sido efetuado nas escolinhas e também vilas olímpicas espalhadas pela cidade. Ao todo são 22 vilas olímpicas que existe um trabalho de parceria da Nike com as associações locais de moradores para a utilização dos espaços pela garotada. Então, o nosso projeto Vilas Olímpicas é em parceria com a cidade, com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e nós decidimos apoiar 22 Vilas Olímpicas. E o bacana disso é que depois de estudos que nós fizemos, identificamos que as crianças, principalmente na América Latina, o Brasil, as crianças são as menos ativas comparadas na América Latina. Foi um dado que a gente ficou muito surpreso. E além disso, elas não fazem esportes mais de 1 quilômetro da casa delas. Então essas 22 vilas estão espalhadas pela cidade. E o nosso projeto é de revitalização de algum desses espaços. Além disso, vamos fazer um treinamento e uma capacitação de todos os professores e educadores dessas vilas para dar uma experiência bacana para as crianças quando elas estiverem também tendo esse contato com o esporte. Também estamos fornecendo material esportivo para todas essas vilas. Além disso, temos também um componente, digamos assim, de ativação, onde a gente leva os nossos treinos de corrida para lá, ou outras ativações que podem inspirar as cidades, e os voluntários também, que são os nossos funcionários da Nike no Rio de Janeiro, fazem também parte de um programa para também ajudar na ativação dessas vilas. Como é que funciona esse trabalho social, que a gente sabe da responsabilidade da Nike, né? Não somente no Brasil, mas em outros países, não somente no fomento do esporte, mas nessa adequação, né, sociocultural nos países onde a empresa atua? A gente acredita que o esporte é um catalisador para a transformação social. Então, para nós, isso é super importante que a gente continue capacitando os educadores, os professores, e assim dando uma experiência super positiva às crianças, e elas, né, se inspirem com os atletas. Os Jogos Olímpicos aqui, claro, na nossa cidade vai ser uma fonte enorme de energia e inspiração, e com isso que elas sigam, né, para o resto da vida sendo mais ativas, tendo uma melhor saúde e sendo, né, melhores pessoas no sentido de estar também conectadas com o esporte. Então, para nós, a visão da Nike com assim, esse tipo de trabalho é exatamente vendo a oportunidade dessa transformação através do esporte. E algumas delas, inclusive, se tornando atletas, né? Quem sabe? Isso a gente sabe que é possível. Temos até histórias de atletas que começaram em algum desses programas. Jefferson, um deles, que começou numa dessas vilas e, no caso, hoje é um atleta de performance. É claro que nessas crianças de 5, 10 anos que estão começando, é uma introdução. E é claro, se a gente tiver, vamos dizer assim, sorte, digamos, muitas dessas crianças vão se tornar grandes atletas para o Brasil também. Como é que funciona esse investimento da Nike no Brasil? A gente sabe que o país não passa por uma situação econômica das mais favoráveis, né? Mas existe, logicamente, essa visibilidade, essa vitrine que é a Olimpíada, e a Nike está acostumada a competições de grande porte e de alto nível. Como é que está sendo esse trabalho? O nosso compromisso com o esporte, com o Brasil, é para muito, muito tempo. Não é apenas uns Jogos Olímpicos ou uma Copa do Mundo. E sim, para a gente, temos que, claro, adequar a realidade do país no momento, mas o que a gente pode dizer é que a Nike continua crescendo, é a líder no mercado nacional e mundial, e vou te dizer que assim, a gente está superando até os nossos planos, então, em relação a como a gente está conectando como marca e os nossos negócios também aqui no Brasil. Claro, tem uma realidade que a gente sabe, que a gente tem que ajustar, mas como um todo, a marca vai muito bem. Dentro, né, dessa importância estratégica no Brasil, não somente no cenário da América Latina, mas no cenário mundial como um todo, né, no que diz respeito ao mercado e a penetração da Nike nesse mercado, o aumento da performance dos jogadores brasileiros e a inclusão do Brasil no cenário olímpico como um grande medalhista, o que isso pode acarretar para a Nike de retorno como parceira, né, do time Brasil? Olha, nosso compromisso com os atletas vai do dia elite ao atleta do dia a dia. E é claro que a gente torce, somos apaixonados pelo esporte, queremos sim ver muitos atletas brasileiros, né, no pódio, e o que a gente está fazendo é dar a eles o melhor que a gente tem, de tecnologia e inovação. Então, tantos uniformes de futebol, basquete, atletismo e todas as modalidades que nós estamos oferecendo esses uniformes, trazem uma inovação que ajudam a ter uma melhor performance. Então é isso que a gente quer contribuir. E claro,
eles tendo um destaque, tendo vamos dizer assim, uma ótima Olimpíada, para a gente isso já é uma grande satisfação, um grande prazer e um orgulho também de estar, né, representando aí, trabalhando com todos esses atletas. Mas no final a gente sabe que esporte, né, a gente não controla e o resultado que vier vai ser sempre bacana. Então a gente continua e vai sempre continuar muito com compromisso de muito longo prazo aqui no Brasil. Este é Henri Rabelo, vice-presidente de marketing da Nike do Brasil, conversando com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Que fique bem claro, né, que os uniformes, logicamente, que não vão transformar os nossos competidores em superatletas, Juan, mas vão ajudá-los a alcançar o melhor de suas performances. Pelo menos não serão um limitador esses uniformes, né? Existem uniformes que causam bastante atrito, outros retêm bastante líquido da transpiração dos jogadores, isso acaba prejudicando o desempenho destes atletas. Então justamente é nessa questão que a Nike costumou fazer a sua evolução, no sentido de que o uniforme torne-se um obstáculo a menos para que os competidores, os atletas, alcancem o melhor de sua performance. Não melhorar a performance, né? Ser uma espécie de doping, entre aspas, conforme inclusive foi acusada a Federação de Natação da China. Muito se falou a respeito dos maiôs utilizados pelos competidores nos Jogos de Pequim 2008, que isso deu uma vantagem, uma trapaça, vamos dizer assim, né, no que diz respeito aos números alcançados, pelos tempos alcançados pelos atletas chineses durante aquela competição. Isso acabou rendendo bastante discórdia, né, bastante polêmica dentro do esporte olímpico de maneira geral naquela situação, Juan. Tá certo. O noticiário olímpico, né? De relação a esses trajes que o Mauro falou, os recordes batidos naquela época, inclusive, não valem, não contam como recordes mundiais atuais. Chegou a se discutir em uma época os recordes com trajes, recordes sem trajes, e hoje em dia não contam como válido para as federações internacionais, como recordes mundiais ou de seus países, seus continentes, não valem como esses recordes. Os tempos conseguidos com os trajes especiais, os trajes que ajudavam bastante, melhoravam bastante o tempo dos atletas naquela ocasião. Tá certo, noticiário completo aqui na Bradesco Esportes FM. Cidade do Esporte. E temos o convidado na linha para conversar conosco, matéria especial com Gotardo, ex-volante da equipe do Botafogo de 1995, para falar da carreira de treinador e também da equipe do Glorioso. Gotardo, queria agradecer a sua participação, queria que você falasse sobre essa questão de voltar a treinar a equipe agora do Vila Nova, que faz essa boa campanha que você fez por aí. No futebol, né, já me sinto bem à vontade pela experiência já exercida como atleta, como capitão em vários clubes, fazer parte de grandes elencos e também grandes conquistas, né? Então eu sinto à vontade de trabalhar pode ser um gestor, um treinador, né? Mas eu me identifico muito como treinador, né? É a área que mais toca o meu coração. E já trabalhei no Vila em 2011, também foi uma campanha muito boa, como está sendo essa é um pouco melhor, porque só fiz apenas 3 jogos em casa, né? Você vê, o América, ele fez 7 jogos em casa, né? Venceu 5 e fez 3 jogos fora e perdeu as 3, né? Eu só fiz 3 jogos no Alçapão. Então, uma campanha muito boa. O Vila que iniciou o campeonato já com o pé no rebaixamento, para dizer bem a verdade, né? E agora está brigando para entrar na fase decisiva, né? Precisa fazer o último jogo bem, vencer, se possível vencer de goleada, porque não depende 100% mais da gente, né? Mas eu acredito muito nesse elenco assim, né? Está se superando. E no mercado eu vejo grandes opções de trabalho também, né? Basta os gestores entenderem que houve uma evolução grande no futebol, né? Não só dentro do campo e fora do campo também, que é importante toda a estrutura. E a maioria maciça dos clubes humildes não tem estrutura, é difícil de trabalhar, muito difícil. Agora é interessante que a campanha ela se desenha muito boa, né? Muita gente não levava crédito no Vila Nova, mas você conseguiu montar um time coeso, que dá trabalho, um time que ao mesmo tempo tem uma tática muito boa. Como é que foi esse tipo de processo, né? Para dar a sua cara ao time. Queria que você falasse um pouco como é que funcionou para você aí no Vila. Eu cheguei dia 8 de janeiro. Praticamente os jogadores já estavam aí escolhidos já por outros 2 treinadores. Teve um clube pequeno, em prazo de alguns meses, trocou 2 treinadores, né? E
eu tinha que conhecer a maior parte deles, né? Porque eu conheço o Fábio Júnior, Maxine, Gabriel zagueiro, Maurício outro zagueiro, né? Alguns, assim, mas não todos, né? E tem aquela fase difícil, né? De avaliação e dispensa também de alguns jogadores que não tem o porquê estar usando, né? Que não encaixa no modelo de jogo, na ideia de jogo, né? E isso também não é tão simples assim, né? Você está, às vezes, trocando de profissional, todo mundo quer trabalhar. E na minha chegada aqui, eu tenho hoje, vou dizer com exatidão, mas são 72 treinamentos que até então fiz, né? Uma pré-temporada, né, com os jogos e todos os intervalos de folga, né, descanso, 72 treinamentos, né, muito bem equilibrado, com volume de trabalho, carga de trabalho muito bem elaborado, procurando fazer de melhor treino dentro da tecnologia, nem tanto, que o clube não tem nada, né? Mas que a fisiologia pode nos orientar, né? Na medida do possível, e a experiência, né? O feeling, né? O empirismo também ajuda muito nesses momentos assim. Tentar ter uma melhor gestão possível, transparente. Essa gestão transparente, às vezes, ela pode até ser um pouco mais rude, mas é dessa forma que eu trabalho, né? Mas a lealdade sempre existiu. E esses jogadores estão jogando fino da bola. O meu esquema é um esquema bem definido de posse de bola, de envolver o adversário. Jogo com apenas um volante sendo especialista, né, na marcação, mas todos marcam, né? Eu costumo dizer que o meu primeiro zagueiro é o Fábio Júnior, que é o atacante, né? E o primeiro atacante é o meu goleiro, porque numa reposição de bola ele poderá fazer uma assistência de gol, né? Então eles estão com essa linha de pensamento, então vamos participar do jogo defensivo, ofensivo, fazendo as transições defesa-ataque, ataque-defesa, né? O pressing de bola também, na hora que perde a bola tem que estar disposto a recuperar a posse de bola, né? É lógico que eu não tenho estrutura de trabalho aqui, né? Gostaria de ter melhores condições de trabalho, né? Melhores condições de fisioterapia, né? Departamento médico, não tenho, né? Mas isso aí foi tudo superado, enfim. Eu não posso tirar o brilho da nossa campanha, mesmo que não classifique, porque só eu sei o quanto está sendo difícil, né, a gente chegar a essa posição. Agora, é interessante que você tem algumas peças experientes no elenco que estão se portando de uma qualidade como as novas, né? Estão fazendo o time jogar. Qual a importância desses jogadores, né? Eles podem ser, né, os olhos seus dentro de campo? Eu dou muita liberdade para o atleta se impor na partida. Existem alguns conceitos, né, alguns posicionamentos que eu procuro trabalhar firme com eles, mas não tiro a liberdade, né, a criatividade, nada disso, né? Mas tem que ter algumas regrinhas, né? Porque não pode ser um time aglomerado, é um time compactado, não pode ser um time desmembrado, né? É um time que tem que estar com amplitude, mas ao mesmo tempo para gerar espaço no adversário, mas ao mesmo tempo ciente do seu posicionamento, né? E tem jogadores experientes no estudo, né? Cada um tem a sua personalidade. Posso dizer que tem 30 cérebros, 30 personalidades diferentes, mas posso dizer também que é um coração só. Agora, o feeling que você tem como um ex-jogador, de tudo que você passou, de uma carreira vitoriosa, com grandes camisas, ele está te ajudando, né, nessa questão como treinador agora, até para saber lidar com os jogadores? A gente sabe que é muito difícil lidar com 30 cabeças pensando ao mesmo tempo, né? E o fato de você já ter estado do outro lado ajuda nesse tipo de ponto? Os ex-jogadores conseguem esse tipo de coisa passar para os atletas esse tipo de questão? Olha, eu não tenho nenhum problema de relacionamento, de gestão com jogadores, não. O meu passado, isso é um passado aberto, né, com muita claridade e minhas ideias muito expostas a todo momento, né? Eu me sinto muito à vontade de dizer que o meu passado ele contribui bastante com o meu presente. O empirismo ele é fundamental para determinadas posições, situações ou soluções que eu venho tomar. É fundamental. Não descarto nada da teoria de conhecimento, né? Nada de inovações de trabalho, não descarto, isso também é muito bom.
mas isso é aquele feeling, a forma de falar com o jogador, aquilo de enxergar uma coisa diferente durante a partida, durante os treinamentos, a reação, né, emocional do atleta, como é que eu vou ter uma leitura rápida e certa dele também, né? Quando o atleta está receoso, inseguro, ou quando ele se faz de vítima. Tem situações interessantes, sabe? Que o passado me sustenta para ter boas decisões. Obviamente que eu tenho uma comissão técnica também que ajuda, né? Tem mais 4, 5 integrantes com treinador de goleiro, né? Todos eles participando ali, né? E é impossível um treinador ver tudo, né? Não tem departamento de análise de desempenho, isso faz falta nos dias de hoje, né? Você estudar o adversário, tentar melhorar o desempenho de cada um também do seu próprio time, né? Isso faz muita falta. O Cruzeiro tem 5 integrantes, o Fluminense deve ter uns 3, 4, o Flamengo deve ter um departamento montado também, o Flamengo tem uma câmara hiperbárica, se a gente no Vila, acho que não tem no hospital, com certeza absoluta, né? Enfim, mas é tudo motivo especial. Eu estou me preparando e me sinto preparado, mas as pessoas acham que estou me preparando para assumir um grande clube. Mas eu já me sinto preparado já, modéstia à parte, já há algum tempo. Agora, esse se sentir preparado, né? O que te leva a crer isso? Foi a boa fase que você teve até agora, né? Já que você provou que poderia voltar, né? Depois de um tempo fazendo gestão, fazendo uma outra situação no mundo do futebol mais diferente. Você voltou e já volta com uma boa campanha para provar que você já está preparado, que se aparecer alguma coisa você pode pintar? Então, essa boa campanha, só um dado importante, durante 9 rodadas eu fiquei no G4, G3, né, no caso, né? E saí agora, na última rodada, por saldo de gols, né? Tive um problema ali, e aí agora eu preciso vencer, e eu torcer para a América perder, mas eu fiquei 9 rodadas no G4. Então, um clube que tem dificuldade de salários atrasados, funcionários de salários atrasados, estrutura de treinamento, né? Se ficar 9 rodadas no G4, tem alguma coisa especial, né? É por isso que eu me sinto preparado. E quem me dá o feedback são os próprios atletas, no dia a dia, na conversa individual, na participação deles em grupo. Esse é feedback, porque eu sei, eu entendo o que o jogador quer, o que ele pretende fazer, onde ele vai chegar. Eu sei, de acordo com o nível de jogador também, se ele vai ter condições de jogar numa Série A, na Série B, na Série C, né? Aí você tem que ver as questões de valores também, né? Aquele jogador que às vezes aparentemente é um nível B, mas ele tem um potencial para jogar nível A, sabe? Tudo isso é importante, né? Então me sinto muito à vontade, né? Aguardar uma oportunidade boa de trabalho. Eu tenho certeza que ao mesmo tempo que tem cobrança forte no clube grande, mas também vou ter uma estrutura forte de trabalho também, que vai me proporcionar aí, de repente, melhores ideias, melhores condições, um foco maior no trabalho tático, técnico, né? Porque eu nunca me desvinculei do trabalho técnico, mesmo quando fui diretor no Botafogo, fui diretor técnico, né? Não fui diretor financeiro, nem analista de desempenho, nem diretor de futebol, diretor técnico, né? Focado principalmente nos atletas e na comissão técnica. Obviamente que o Supremo, né? O presidente é que tem a autoridade para isso tudo, né, para tomar decisões. Isso realmente é verdade. Agora, analisando de fora, né, você como um observador do futebol, para a gente finalizar aqui, né, eu queria fazer 2 perguntinhas sobre o Botafogo, né, que foi a sua grande equipe. O time está surpreendendo, de certa forma, né? Muita gente não dava nada para esse time do Botafogo, e é um time que está no G4 da segunda fase já, até certo tempo se manteve invicto, assim como o Vasco, que continua invicto, né? E isso pode mostrar que, às vezes, as coisas não são o que parecem, né? Parece uma coisa, chega no campo, o elenco mostra algo totalmente diferente, né, o Gotardo? O dia a dia mostra totalmente diferente, né? É difícil alguém opinar sobre um clube se não está vivendo o dia a dia, ou pelo menos os dias mais importantes da semana, não só o jogo, né? Tem que estar o dia a dia ali acompanhando, a imprensa que acompanha, né? Ou alguém que esteja observando alguns treinos e os jogos também, né? A concorrência principalmente, né? Mas eu posso falar do Ricardo Gomes é um cara excelente, tenho grande admiração por ele. Foi meu treinador também, tem muito conhecimento e a gestão dele é fantástica. Eu tenho certeza de que de quando eu trabalhei com ele para hoje, ele está
bem melhor, ele está bem capacitado, né? Aliás, todos, né? É obrigado a evoluir, né? Ele está sempre aprendendo. Aquele que acha que já sabe tudo, esse já nada sabe. Esse aí é o Gotardo, né? Quem achar que sabe tudo, nada sabe, disse sobre o Ricardo Gomes, que está evoluindo na equipe do Botafogo. E para fechar, vamos ouvir o técnico alvinegro, que falou sobre a equipe e sobre a dupla de zaga, com Emerson Silva e Joel Carli. Eles ficaram juntos um mês na pré-temporada, se conhecem bem, não tem nenhum problema com o Carli e com o Emerson. O Emerson Silva, não é o Raimundo. Apesar do desfalso, estou confiante porque são jogadores experientes. O Otávio eu conheço bem, o Emerson tem uma boa experiência, conhece bem o Carli, então sem problemas. Esse aí, o Ricardo Gomes falando sobre a equipe do Botafogo. Para fechar, ele vai falar sobre o confronto, que não tem time pequeno, apesar do próximo adversário do Botafogo ser o Bangu. Não tem essa de time pequeno, fase decisiva. Passamos com 2 clássicos empates, mas a parte decisiva não tem preferência. E o Bangu está bem. Está jogando bem, diferente do Bangu que nós enfrentamos no primeiro jogo do campeonato. Então, o Bangu diferente, treinador diferente e jogando bem. E depois de Gotardo e Ricardo Gomes falando no noticiário do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, ficamos por aqui com mais um Cidade do Esporte, com muito conteúdo para você. Muito obrigado aí pela sua audiência em 91.1. Quem esteve ao meu lado foi o Gabriel Esquerdo. E terminou por aqui, Gabriel. Isso aí, Juan, boa tarde para você e para todo mundo que ficou ligado aqui no Cidade do Esporte, no som da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, boa tarde para todo mundo. Valeu, galera. Fui! Cidade do Esporte. Bradesco Esporte.